Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 401. James Potter olhou para fora do painel de vidro, observando várias equipes de aurores juniores trabalhando em suas mesas como se fosse a hora mais movimentada do dia. Ele viu entregas de comida entrando pela porta a cada poucos minutos para as pessoas que já deveriam ter ido para casa e passado suas tarefas para o turno da noite, mas não puderam por causa do que havia acontecido hoje. Ele viu muitos que estavam vestidos como se estivessem prestes a sair para uma noite de diversão, mas agora tinham que trabalhar no escritório, e isso também com suas roupas de festa. Ele se afastou do cenário movimentado e barulhento e se virou para encarar uma visão mais calma, porém muito mais pesada, dentro da sala de reuniões. Mandamos todos de volta com seguranças em suas residências, concluiu Kingsley com um suspiro. Ele ficou em frente a quase 100 fotos afixadas em um quadro enquanto explicava a situação e as atualizações para as pessoas presentes. Temos 85 comensais da morte sob nossa custódia, suspirou Rufus Scrimgeour, olhando para o quadro, que estava quase todo preenchido por fotos de comensais da morte. Quantos deles você acha que podemos manter? Perguntou. James franziu os lábios. Normalmente deter 85 comensais da morte seria motivo de comemoração em todo o país, mas naquele momento, estava estressando todos no Departamento de Polícia de Los Angeles, DMLE. Os 85 comensais da morte não foram capturados por eles, foram entregues pelo Vigilante Invisível, um fora da lei para quem o DMLE havia emitido um mandado de prisão. Não havia evidências de qualquer irregularidade contra essas pessoas. Sim, eles tinham marcas negras nos braços e sim, os chefes de departamento desaparecidos foram devolvidos quase ao mesmo tempo, algo inquestionavelmente planejado pelo Vigilante Invisível, mas isso não era de forma alguma uma prova. Embora os dois eventos estivessem obviamente conectados aos olhos da lei, eram dois eventos independentes que aconteceram simultaneamente. Mesmo ter uma marca negra não era crime, pois a marca negra podia ser imposta a qualquer pessoa contra sua vontade. Eles poderiam processar, mas não seria suficiente para condenar. Robards Gavin, auror-chefe, respondeu, não conseguimos interrogar nenhum deles. Todos estão em uma unidade de detenção externa, sendo cuidados por medicurandeiros neste momento. A experiência com as vítimas do Vigilante Invisível lhes ensinara que tudo o que ele fazia era desgastante. Eles ficavam nocauteados por horas e mesmo depois disso, ficavam em péssimo estado por causa da magia negra que percorria seus corpos. Era preciso tratamento para que conseguissem falar. Mesmo depois disso, se conseguirmos fazê-los confessar, não podemos simplesmente usar isso sem provas. Evidências. O que obtivemos da cena do crime? Perguntou Scrimgeour. As cenas dos crimes eram o último lugar em que os chefes de departamento se lembravam de ter estado. Eles haviam enviado equipes aos locais para coletar evidências do crime, para que pudessem ter algo concreto e tangível. Nada demais. Não conseguimos encontrar uma única testemunha ocular no local que pudesse nos dizer alguma coisa. Se ignorarmos os comensais da morte e as palavras das vítimas, é como se nada tivesse acontecido, suspirou Gavin. Sentado à mesa com os pés para cima, Sirius resmungou. O homem se deu ao trabalho de nos trazer os comensais da morte, porque não deixou nenhuma evidência. É como se ele não se importasse se não voltássemos para casa. Eu preferiria que você guardasse suas piadas para si mesmo agora, Sirius, disse Scrimgeour. Não podemos detê-los, não temos o suficiente. Então é isso que vamos fazer, ficar de olho nas 85 pessoas, assim que estiverem bem o suficiente para falar, vamos interrogá-las. Extrair o máximo de informações possível delas. Houve aqueles que foram espertos o suficiente para não falar, pressione-os, mas não exagere. Chamaremos todos como parte de um interrogatório formal no caso de sequestro para um interrogatório completo, e aqueles que ainda forem difíceis. Chamaremos novamente para outra rodada de interrogatório na investigação contra o Vigilante Invisível. Quero parecer o mais agressivo possível neste caso, fazer com que cada um desses 85 bastardos sinta que está vivendo sob nossa vigilância a cada momento do dia. Pressione-os o suficiente e eles cometerão um erro. James gostou. Ele conseguia sentir como as pessoas na sala de reuniões sentiam o mesmo, e tinha certeza de que obteria a mesma reação quando fosse informado do lado de fora. O caso não parecia promissor do ponto de vista ortodoxo, mas apresentava grandes oportunidades. Podemos mapear toda a organização, disse ele. Tenho certeza de que alguns dos 85 vão se intrometer e nos contar tudo. Poderíamos saber a hierarquia, o que eles estão planejando, e até mesmo a localização de fugitivos de Azkaban, como Lestranges e Rookwood. Quanto mais falava, mais animado se sentia. Talvez consigamos algumas evidências, e iniciar uma investigação, paralisar os comensais da morte. Era a chance de perseguir os mais ricos da organização dos comensais da morte, que eles não tinham conseguido alcançar após os julgamentos em massa no final da Primeira Guerra. E desta vez ninguém mais acreditaria na besteira da defesa Imperius. Há uma possibilidade que me agrada muito, disse Scrimgeour. Ele olhou para Gavin e disse, forme uma força-tarefa para o caso e adicione isso como uma de suas pautas. Gavin assentiu. Sirius olhou para os aurores juniores trabalhando. Não vamos para casa hoje, vamos? Scrimgeour se levantou e abotoou à frente do terno. Você não está, eu, porém, estou saindo para dormir. Desejo-lhes uma noite produtiva e os vejo amanhã de manhã em ponto, senhores. E dizendo isso, o chefe do DMLE saiu da sala de reuniões e foi para casa. Gavin virou-se para seu capitão e os aurores sêniores e disse a eles, vamos trabalhar. Quero tudo isso resolvido antes de partirmos hoje. E quero uma atualização antes do almoço. Agora, você também vai embora? Perguntou Sirius. Sim, Black, estou indo embora. Eu também quero ir embora.
Torne-se o auror-chefe e então você estará livre para sair quando quiser. Isso parece uma tarefa árdua. Tem algo rápido? Gawain balançou a cabeça e colocou o chapéu antes de sair da sala, mas antes disso chamou James para segui-lo. Sim, senhor? Perguntou James. Gostaria que você ficasse no comando desta força-tarefa. Isso pode ser um grande passo para sua carreira, um passo mais perto de se tornar capitão. É seguro presumir que você vai aceitar? Sim, senhor, claro. Eu adoraria liderar esta força-tarefa. Ótimo, você é livre para escolher seu substituto. Não se esqueça de aceitar recomendações para os membros dos outros veteranos e capitães. Gawain parou e se virou para James. Isso é importante, James. Pode ser um grande passo à frente, mas se você não for capaz de produzir os resultados esperados, isso pode lhe trazer muita pressão. Todos os olhares estarão voltados para isso. Tenho certeza de que, neste exato momento, os jornais estão editando as edições de amanhã e depois de amanhã, seu nome estará lá, estampado na primeira página. Ele deu um tapinha no ombro de James e lhe desejou boa sorte antes de sair. Quando James retornou, Sirius perguntou: o que ele disse? Ele me colocou no comando da força-tarefa. Parabéns, James. Você vai ser meu representante. Não, James. Quebra de cena. Kim colocou sua cadeira dobrável no terraço de um prédio na parte não mágica da cidade e sentou-se com todos os jornais mágicos que conseguiu encontrar. Ele já havia lido as manchetes de todos, então sabia quais seriam as principais notícias de última hora, o que o deixou ansioso para ver o que realmente havia acontecido. Sério, isso é interessante, ok. Como de costume, alguns veículos de comunicação realmente deram sua própria interpretação aos eventos e criaram narrativas criativas, algumas interessantes, até divertidas, mas outras bastante absurdas. Um deles chegou a dizer que o Vigilante Invisível era um Lorde das Trevas tentando caçar Voldemort para tomar seu lugar como o maior e único Lorde das Trevas do país. Pelo menos eles encontraram todo mundo, ele leu em um artigo listando a lista magicamente comovente que 85 pessoas entregaram. 85 pessoas, o coração de Kim bateu um pouco mais forte enquanto saboreava o número. Era um número do qual ele se orgulhava. Nos meses em que esteve à caça dos sequestradores, ele só conseguirá colocar as mãos em comensais da morte, menos da metade desse número, mas agora havia causado um estrago tão grande que as coisas pareciam reais. Ele se recostou na cadeira, pensando em como as coisas eram diferentes agora da linha do tempo do cânone. O que deveria ter sido um país com um ministério comandado por fantoches políticos que instigavam o medo contra os nascidos trouxas, forçados a se esconder com medo de serem capturados e colocados em campos de concentração, e uma Hogwarts sem Dumbledore, comandada por comensais da morte como professores? Aquele mundo agora tinha um ministério forte e Hogwarts servia como um refúgio para os pais enviarem seus filhos sob a proteção de Dumbledore. Os comensais da morte podem ser combatidos, pensou Kim como se fosse algo positivo. Não havia necessidade de estudantes e civis erguerem suas varinhas contra as forças do Lorde das Trevas. Mesmo que Voldemort tivesse uma horda de dementadores, tribos de vampiros, um exército de trolls, uma legião de gigantes e matilhas de lobisomens, havia poder de defesa suficiente para não deixar as coisas caírem nas mãos de pessoas corajosas, porém comuns. Kim pensou em como as coisas tinham mudado tanto, e 3 pontos na história se destacaram para ele. Primeiro, havia algo com que ele não tinha nada a ver, que era o fato de os Potter não terem morrido no dia fatídico em que o menino que sobreviveu nasceu. A imagem da família Potter era forte, e isso impulsionou o nascimento de uma facção política mais forte que deveria estar em ruínas depois de tantas vidas perdidas na guerra? Uma facção da luz mais forte havia criado um equilíbrio triplo adequado que originalmente deveria ser desequilibrado em favor da facção das trevas. O segundo ponto na história foi quando ele levou Amélia Bones para longe de sua casa invadida pouco antes que Voldemort pudesse matá-la, salvando assim a mais forte. Francamente, a única opção como candidata a ministra para assumir a cadeira em tempos de confronto com um Lorde das Trevas cruel e implacável, sem ofensa a Rufus Cringer. Ele viu Amélia Bones se tornar ministra como um ponto de virada. Sem ela, o cerne da defesa não existia. A terceira foi quando ele jogou o anel de Gaon no recipiente de vapores de veneno de basilisco. O momento em que a Horcrux gritou e fumegou foi o momento em que o destino do país mudou. Dumbledore nunca encontrou o anel amaldiçoado. Ele nunca o colocou e nunca selou seu destino. E que não conseguia pensar em uma razão pela qual um Dumbledore saudável sacrificaria sua vida antes de enterrar Voldemort. Eu fiz isso, declarou para si mesmo. Ele era a razão pela qual as coisas estavam como estavam. Eu fiz isso. Que olhou para o céu, e continuou a fazê-lo até que a cobra saiu do seu ninho para enfrentar a Fênix, e quando isso acontecesse, ele estaria lá para assinar o seu destino. Eu farei. Capítulo 402. Era dezembro, e a semana do Natal trazia alegria ao povo do interior. Todas as lojas estavam decoradas com luzes de Natal e enfeites, transbordando a alegria da época. Mais um ano estava prestes a terminar, e a celebração do novo, esperançosamente, ano melhor, havia começado a todo vapor. Kim, envolto em camadas quentes, caminhava pelas ruas de Londres, observando as lojas e as pessoas, tudo parecia tingido de alegria. Seus olhos pousaram sobre uma jovem família de 3 pessoas, os pais e seu filho pequeno. O pai estava com as mãos ocupadas com as compras que haviam feito enquanto a mãe se abaixava para pegar a filha, que segurava uma pequena sacola plástica nas mãos, como se estivesse ajudando os pais a carregar o peso.
Seus olhos o seguiam enquanto passavam por ele, e ele piscou para a criança que o seguia com seus grandes olhos brilhantes, curiosos e infantis. Ver a família fazendo compras o fez suspirar. Não era como se sua família já tivesse feito compras junta. Ele não se lembrava de todos terem ido às compras juntos, exceto talvez algumas vezes, e isso era para comprar produtos novos. Mas a vibração feliz da família o fez lembrar de como era essa época do ano para ele. Ele começava há um mês e planejava os presentes que enviaria para sua família e amigos, e durante os dias que antecediam o Natal, ele fazia os presentes à mão para dar seu toque pessoal a eles e mostrar que se importava. Todas as manhãs de Natal, seus amigos encontravam um presente em casa enquanto ele observava a reação de sua família ao que ele lhes dava. Mas isso não iria acontecer este ano. Desta vez, ele não estaria em casa. Como todos os anos, enviará presentes a todos para que aqueles que não soubessem não sentissem que algo estava errado, e para aqueles que sabiam o que ele estava fazendo, não se preocupassem. Os presentes de Natal eram uma das poucas formas de comunicação que ele tinha com alguém em sua vida, para que ninguém o encontrasse, e ele havia tomado várias medidas para se manter escondido enquanto enviava os presentes. Ah, eu quero conhecer pessoas, ele suspirou. Era como se o próprio universo estivesse lendo seus pensamentos. Porque enquanto ele olhava para uma boutique de alfaiataria com 3 lindos paletós usados por meio manequins atrás de um painel de vidro, ele ouviu uma voz assustada. Kim? Seus olhos se arregalaram um pouco quando ele virou a cabeça com urgência para encarar a voz e, para sua surpresa, deparou-se novamente com uma família diferente, composta por 3 pessoas. No entanto, desta vez, era uma família de 3 pessoas que ele conhecia, e elas o conheciam. Diante dele estavam 2 mulheres morenas com cabelos parcialmente cacheados e parcialmente ondulados, ao lado de um homem alto e de óculos. Hermione, ele pronunciou lentamente surpreso. Seus olhos imediatamente percorreram o quarteirão para verificar se alguém a acompanhava. Mas o instinto de alerta foi rapidamente apaziguado quando a lógica determinou que nenhum auror, mesmo na Ordem da Fênix, sabia sobre sua outra identidade. Kim voltou a observar os 3 e pôde ver quais características genéticas haviam sido passadas a Hermione por seus respectivos pais. O que você está fazendo aqui? Perguntou Hermione, e Kim pôde ver seu braço direito um pouco tenso. Ela estava pensando em sua varinha. Isso o fez suspirar por dentro. Ele sentiu que dizer que só mirava nos bandidos não ajudaria em nada. Olá, Hermione. Feliz Natal, disse ele com um sorriso. Embora um pouco surpresa, Hermione retribuiu o cumprimento soando normal. Ele se virou para os pais Mary e Richard, e os cumprimentou da mesma forma. Feliz Natal, doutora e doutora Granger. Espero que vocês 2 estejam bem. Peço desculpas, mas não me lembro de tê-lo conhecido, disse Richard, parecendo confuso por trás dos óculos. Ele é amigo da Hermione, querida. De Hogwarts, completou Mary. Nós o conhecemos quando visitamos a loja dos gêmeos Weasley. Como você pode esquecê-lo? A proteção em volta da nossa casa, a Aegis, é o negócio da família Kim. Ela olhou para Kim. Feliz Natal para você também, Kim. Assim, um lampejo de compreensão brilhou no rosto de Richard. Eu me lembro de você agora. Você teve que sair às pressas. Gostaria de agradecer pela proteção, filho. Todo o processo foi tranquilo, e as pessoas que compareceram foram extremamente educadas. Fico feliz que esteja satisfeito com nossos serviços, sorriu Kim. Fizemos o possível para criar proteções respeitáveis pela casa sem que a magia interferisse nos aparelhos elétricos do prédio. Falando em magia, Hermione já estava fora de idade há algum tempo. Ela deve ter lhe mostrado sua magia. O que você achou? Mary sorriu ao responder. Foi além das nossas expectativas. A professora McGonagall nos mostrou alguns feitiços quando nos visitou com a carta de Hermione, e vimos magia aqui e ali durante nossas idas ao Beco Diagonal, mas ver Hermione fazer mágica foi extraordinário. Richards pareceu concordar plenamente, enquanto Hermione demonstrava uma mistura de orgulho e constrangimento. Mãe, ela disse, esticando a palavra para expressar seu desejo de encerrar aquela conversa. Então o que te traz a esta parte da cidade? Perguntou Richards depois de rir da filha. Eu estava olhando vitrines, disse Kim. Ele sentiu a curiosidade de Hermione transparecer quando o pai fez a pergunta e a desconfiança se estreitar quando ele respondeu. Mas a resposta dele não era mentira. Ele estava vagando pela cidade para tomar um ar fresco e descansar um pouco, e olhando as mercadorias pelas vitrines enquanto fazia isso. E vocês 3? Se bem me lembro, vocês moram em Hampshire Gardens, que fica bem longe da cidade. Que ignorou os olhos arregalados de Hermione. Tem uma padaria aqui na rua que faz a melhor sobremesa de Natal que você já comeu. Levamos muita coisa para casa todos os anos, disse Mary. Ah, talvez eu devesse experimentar também, sorriu Kim. Ele nunca recusaria uma boa comida. Foi então que Hermione entrou. Ela disse, claro, vocês deveriam tentar, e se virou para os pais. Vocês 2 podem ir na frente, nós os alcançamos. Os pais de Granger saíram, sorrindo enquanto diziam para se apressarem, pois iriam almoçar na padaria. Assim que saíram, o sorriso de Hermione desapareceu do rosto, e ela se abriu questionadora. Por que você está realmente aqui? Como eu disse aos seus pais, estou realmente olhando vitrines. Nosso encontro foi uma genuína coincidência. Se você está preocupado que eu esteja seguindo você e seus pais, não se preocupe, ele sorriu. Eu sou do tipo que visita casas, não muito de interceptar pessoas na rua, se é que você me entende. Suas palavras, embora ditas com um sorriso agradável, trouxeram cautela e medo ao rosto de Hermione. Ele suspirou. Não precisa me olhar assim. Nem vou pensar em machucar você e seus pais. Não sou um maníaco, sabe? Ainda sou o cara que você conhece em Hogwarts. Sinto muito, mas não consigo evitar o medo do homem que capturou e aleijou 85 comensais da morte em um único dia. E essas palavras não ajudam se você pensa ao contrário. Por essa lógica, você deveria temer Dumbledore muito mais do que a mim. Como você fez isso? O que? Pegue tantos comensais da morte em um único dia. Não foi um dia.
Aquele dia foi apenas a execução. Foram semanas de preparação, pesquisa, reconhecimento e conversas com mais pessoas do que eu já fiz em anos para obter as informações de que precisava. Foram muitas noites sem dormir e dias seguidos, passados em trabalho intenso. De certa forma, não foi diferente de se preparar para uma prova, só que com mais trabalho de campo, Kim deu de ombros. Não adiantava dizer a ela exatamente como ele conduzia cada etapa do seu plano. Subestimar, como ele acabará de fazer, era melhor para Hermione, que discutiria com ele se ele exagerasse, e se ele se ativesse aos fatos concretos. Ela então faria perguntas novamente para elaborar uma narrativa em sua mente. Como Hogwarts tem te tratado? Perguntou ele. Deve ser emocionante ter William Weasley, um verdadeiro quebrador de maldições, dando aula. Uma aula de cat de verdade e produtiva para variar, eu acho. Parece mais uma decisão acertada do que realmente foi. A última vez que me lembro de ter sentido isso foi na aula do Lupin. Até as aulas do diretor, por mais deliciosas que fossem, não eram aulas normais. Bill nos ensinou bem, e aprendemos na prática o mesmo que aprendemos no DA. Agora é a aula que todos aguardam ansiosamente. Parece que ele está tentando colocar um uso mais prático na sua cabeça. Ele disse, e ela entendeu a conotação. E se for, não há nada de errado em saber mais feitiços. Não, não tem. Mas isso também significa que você precisa se abrir com seus pais e contar a eles o que está acontecendo no mundo bruxo. O que você quer dizer? Eles obviamente não sabem o que está acontecendo. Ou tenho certeza de que você não estaria passando tempo com eles tão alegremente se ela tivesse contado. Hermione teria passado o Natal com Potter. Você não pode estar lá para eles o tempo todo. Eles precisam estar atentos para se protegerem. Como isso ajudaria? Só serviria para dar a eles um motivo de estresse que não tem nada a ver com eles. O mundo mágico não é deles, é meu e seu. Seja verdade, mas eles estão conectados a isso através de você. Você tem uma porta de labirinto em casa, nos treinos deles? Porque mesmo que as proteções consigam detê-los por um tempo, mesmo que eles consigam usar o serviço de proteção do mago de ataque, o que é improvável devido à política de tudo isso, e essas coisas são externas. Eles precisam cuidar da própria segurança, devem poder correr para as portas do labirinto e desaparecer em algum lugar seguro, longe do caos com o qual não tem nada a ver. Uma guerra está chegando, Hermione. Você precisa contar a eles, precisa contar agora, antes de ir embora, antes que perca a chance e acabe se arrependendo. Ele havia dito o mesmo discurso há muito tempo para Ed, Marcus, Luna, Daphne e Tracy, que eles deveriam proteger suas famílias e até a si mesmos com medidas simples. Ele os havia convencido a convencer suas famílias a fortalecer suas proteções, instalar portas de labirinto e então visitará suas casas e utilizar as portas dos fundos das proteções Aegis para marcá-las, pois, quando algo errado acontecesse, ele saberia e estaria lá. Você acha isso divertido? Ele perguntou. O quê? Hermione piscou, confusa. Longe da minha família, dos meus amigos, daqueles que me amam, tendo que dar uma pausa na minha vida para me tornar outra pessoa completamente. Não estou fazendo isso por diversão, é mais doloroso do que qualquer coisa. Não estou fazendo isso por glória, a máscara está lá para me esconder. Serei o escudo, a adaga, o veneno para eles? Kim balançou a cabeça. Seus pensamentos estavam indo para um lugar para onde ele havia jurado não deixá-los desviar. Eu sei que você não gosta de mim, Hermione. Mas deixe essa opinião de lado e siga este meu conselho, pois a guerra está quase chegando. E ele teve um grande papel nisso. Ele tirou um chapéu Panamá e o colocou na cabeça. Diga aos seus pais que peço desculpas por não poder almoçar com eles. Deseje a eles os meus votos de ano novo, e o mesmo vale para você. Ele passou por ela, mas tinha dado apenas 2 passos quando a ouviu dizer. A guerra está realmente próxima? Kim se virou e assentiu. Acabei de alejar 85 comensais da morte e destruí um plano importante que seria a jogada de abertura deles. O maníaco sedento de poder não vai aguentar essa pequena folga. Ele fará algo muito maior, muito mais aterrorizante, pode ser amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Mas com certeza vai acontecer. Feliz Natal, Hermione, e espero que você tenha um feliz ano novo. Kim se virou e com as mãos atrás das costas foi embora, deixando para trás o jovem que a observava e pensava. Ela não havia passado pelas adversidades que deveria, ainda era madura, mas tinha a mesma idade que ela, e era por causa dele. Nesse caso, protegerei a todos. Capítulo 403. Os chefes de algumas das famílias mais prestigiosas do país estavam sentados ao redor de uma longa mesa esculpida em um belo mármore de jade branco, polido para refletir seus rostos tensos e tensos de nervosismo. Ninguém ousava olhar para a cabeceira da mesa onde seu líder silencioso estava sentado. Voldemort não dissera uma única palavra desde que se reuniram na sala, mas ninguém se arriscava a abrir a boca para dizer algo sobre isso. Por que fariam isso? Todos na sala sabiam o motivo daquela fúria silenciosa. Perdemos 85 homens, Voldemort finalmente falou, com um tom de voz não muito diferente do habitual. O que deveria paralisar temporariamente 12 departamentos importantes para que pudéssemos assumir o controle deles se transformou em uma ofensa ao nosso nome, meu nome, e me custou 85 homens aptos. O que deveria ser um passo à frente nos fez dar um passo para trás. Como isso aconteceu? Perguntou. Meu senhor, precisamos resgatar nossos homens das mãos dos aurores. Invadam Azkaban e libertem nossos camaradas. Disse um dos comensais da morte, tentando marcar pontos. Infelizmente, sua tentativa foi encharcada em óleo e depois incendiada.
Silêncio, a voz de Voldemort era mais grave que um cemitério. O Comensal da Morte se encolheu em seu assento, imediatamente desenvolvendo uma camada de suor no rosto. Voldemort continuou. Conversei e um arrepio percorreu a companhia presente. Com todos os líderes de equipe e com Rivers para identificar quem deixou nossos planos escaparem para o Vigilante Invisível. Mas nenhum deles sabia ou se lembrava de ter interagido com ele, o que significa que ou alguém na minha corte é o Vigilante Invisível, ou eles têm um jeito de saber cada movimento nosso. Se alguém quiser se apresentar para dizer algo, agora é o momento. Os membros suaram. Perceberam que os 12 líderes de equipe não estavam presentes na sala nem Rivers. Suas mentes se agitavam, pensando onde estavam, como estavam, se estavam vivos, os pensamentos percorriam a mente de todos, que fixaram seus olhos na mesa à sua frente, sem sequer enxergar Voldemort em sua visão periférica. Que assim seja, a voz de Voldemort reverberou na sala. De agora em diante, todo erro que acontecer no meu tribunal passará diretamente por mim. Qualquer um que cometer um erro terá que me enfrentar. Eu serei o juiz, o júri e o carrasco. A morte não será o pior castigo. Eu já disse isso aqui hoje. Ele se levantou da mesa e todos se endireitaram. Esta foi uma derrota vergonhosa, e eu detesto perder. Já chega. Montar planos só para vê-los ruir e fracassar. Eu não deveria ter que pagar pelos erros que vocês cometem, limpar a bagunça que fizeram. De agora em diante não haverá mais nada disso. É hora de as massas se lembrarem por que me temiam. Voldemort deu alguns passos e chegou à cadeira ao lado da cabeceira da mesa. Como estão os preparativos, Rabicho? Perguntou. Espero que meus melhores comensais da morte não me decepcionem. Pettigrew sentiu a mão fria e ossuda em seu ombro. Se houvesse alguém na sala em seu lugar, não teria conseguido suprimir o tremor e o medo. Mas Peter Pettigrew era o homem outrora patético e fraco que sobrevivera ao horror conhecido como Azkaban, que havia destruído homens muito mais fortes do que ele. O rato miserável que entrará ali saíra com presas afiadas cobertas de veneno. Ele ergueu a cabeça com uma expressão pétrea e impassível e falou para toda a sala, com a voz firme e alta o suficiente para alcançar todos os cantos sem magia. Rookwood está reunindo tribos de vampiros neste exato momento. Os anciões concordaram com a nossa causa em troca da promessa de áreas de caça. Aqueles que não concordaram. Rookwood instigou sementes de ganância na mente dos jovens vampiros. Mesmo que não estejamos e as tribos não mudem de ideia, os jovens famintos trocarão de tribo e se juntarão a nós. Ótimo, coloque-os nas florestas das terras altas ocidentais. Há muitas vilas por perto onde eles podem se banquetear. E os gigantes? Dololho obteve a aprovação dos chefes. Eles gostaram das nossas oferendas e concordaram em sair das habitações. 6 chefes e suas hordas já começaram a se movimentar pelo país. Não, isso não vai dar certo. Os gigantes precisam viajar por chaves de portal. Viajar por terras atrairá a atenção do ministério. Não podemos deixar que eles saibam o que está acontecendo. Façam com que levem chaves de portal para as montanhas. Os gigantes se recusam a tomar chaves de portal. 3 dos 6 chefes não confiavam na magia humana, e ouvi-los fez com que os outros 3 o seguissem. Eles só viajarão por terras, e ao fazê-lo, causarão um desastre natural devastador. Receio que não haja como esconder os gigantes que deixam suas casas para viajar pelo país. No entanto, digo que podemos usar isso. Usar os gigantes e a atenção que eles ganharão como isca para ocultar os outros movimentos. Era uma boa ideia. Uma isca tão impactante quanto os gigantes faria todo o resto. Eles seriam como o sol escondendo as estrelas pela manhã. O lado positivo de lançar sombras sobre uma infinidade de planos superava o lado negativo de anunciar uma jogada. Não, porém, Voldemort não gostou. Os gigantes farão o que eu quero que façam. Havia um ar de intransigência ao redor dele. Se Dololho não conseguir, então eu mesmo farei. Mande uma mensagem a ele. Eu encontrarei os chefes. Como desejar, meu senhor. Pettigrew curvou a cabeça. E os lobisomens? Perguntou Voldemort. Os Lestrange estão reunindo os lobisomens. As matilhas estão espalhadas pelo país por causa de sua natureza territorial. Eles são só os Lestrange? Judson e McNair estão com eles para garantir que as discussões não terminem se Bellatrix ficar emocionada. Voldemort cantarolou. Pettigrew continuou. As matilhas por todo o país começaram a se movimentar. Felizmente, eles sabem que não devem revelar sua presença. As matilhas concordaram em não infectar outras pessoas e brincar com os trouxas enquanto continuarem a receber o suprimento gratuito de acônito. Nossos esforços com a unidade de captura de lobisomens que deveriam ter dado resultados quando seu chefe fosse morto e substituído por um indivíduo pago, agora estão sendo usados para ignorar quaisquer problemas que possam ocorrer durante a movimentação. Trolls? Voldemort imediatamente continuou falando, o que significava que estava satisfeito com o que tinha ouvido. Como o Ciber Júnior trabalhando nisso. Os especialistas Trolls que alvejamos foram colocados com sucesso sob o comando do Império. Eles estão trabalhando para liderar os Trolls pelas florestas e com a comida que lhes daremos, cumprirão nossas ordens. Mulciber Júnior era o especialista em maldições impérios dentro da organização dos Comensais da Morte e havia controlado mais pessoas durante o último reinado do que todos os outros juntos. Rookwood disse certa vez que os Inomináveis teriam se esforçado para trazer Mulciber Júnior para suas fileiras por sua incrível habilidade de controle mental. Quando os Trolls estiverem posicionados, eu os visitarei. Os especialistas podem tê-los levado ao nosso local, mas eles ainda precisam saber por quem estão lutando. Como quiser. Os Dementadores estão se comportando bem? Alguns estão caçando em prisões trouxas, disse Pettigrew, e pela primeira vez sua expressão era estranha. Tivemos que dispersá-los em grupos para não ficar óbvio, e em cada grupo, alguns Dementadores sempre caçam em prisões próximas. Ah, é mesmo? Voldemort assentiu, compreendendo.
Não se preocupe, deixe-os caçar em prisões. Os dementadores foram estudados para buscar áreas de caça familiares, priorizando essa familiaridade em detrimento até mesmo da qualidade de suas presas. Eles têm guardado Azkaban. Não é estranho que se sintam atraídos por prisões trouxas. Se os dementadores agirem de forma estranha, preciso fazê-lo dentro de 1 hora. O Pettigrew assentiu. E os comensais da morte? Perguntou ele. Com que rapidez podemos preparar todos? 1 mês, disse Pettigrew após pensar em um número. Ele não se importava com os olhares que recebia dos outros à mesa. 20 dias, declarou o Lorde das Trevas. Pettigrew olhou para os outros e deu de ombros. Não era como se isso importasse para ele. Ele não tinha nada para cuidar. Sua mãe estava morta devido ao estresse de todo o ódio que ela recebeu por causa de suas ações. Quanto à sua vingança, coincidia com o Lorde das Trevas e os comensais da morte. Meu senhor, disse Pettigrew, posso perguntar quais são os planos para esses preparativos? Tenho certeza de que todos estão pensando nisso. Ninguém expressou a mesma opinião, mas era possível ver em seus olhos que se perguntavam a mesma coisa. Voldemort caminhou ao redor da mesa, com a mão roçando ombros e costas. Houve silêncio até que Voldemort contornou a mesa e retornou ao seu assento. Ele ficou atrás da cadeira e se dirigiu aos seus comensais da morte, a oposição. Tem sido mais dura do que esperávamos. Os aurores do Ministério têm lenta, mas seguramente desmantelado nossos aliados desde que Amélia Bones assumiu o cargo. Wizengamot não tem sido nosso amigo com Dumbledore liderando sua facção, e a facção cinza não se inclinou para o nosso lado por causa de sua ganância. Uma rara carranca surgiu em seu rosto, desde que falhamos em sequestrar o neto de George West. Os Vestes aumentou seus negócios com a facção cinza e está usando isso para exercer controle sobre eles e se opor a qualquer coisa que façamos no Wizengamot. E recentemente os Oestes despejaram ouro nos cofres do DMLE para se opor a nós. Embora Voldemort tivesse desviado a atenção de George durante sua estadia na Alemanha, isso só funcionou por um tempo. Os Vestes não só se opuseram politicamente a eles, como ele também se mostrou hostil aos negócios de propriedade e operados pelos membros da facção das trevas, criando problemas de financiamento para as operações dos comensais da morte. Enquanto George West permanecer firme, assumir o ministério será um processo longo e árduo, disse ele. E se o senhor fizer uma visita ao George West, meu senhor? Talvez possamos dar uma volta e incendiar o negócio dele, disse um dos comensais da morte, maldosamente, com um sorriso irônico. Mas um olhar de Voldemort fez o sorriso se transformar em um nervosismo palpável. Não verei a cara de George West se ele não quiser, disse Voldemort. Seria preciso esforço e tempo para chegar perto de George West, tempo que ele não tinha. E destruir o negócio dele só vai irritá-lo, e aquele homem vai lançar uma guerra de verdade contra nós se atacarmos o trabalho dele. Serei intocável. Não importa o que ele faça, mas todos vocês, sem dúvida, morrerão se ele desejar. Prefiro arruinar este país para que ele desista do que irritá-lo ainda mais do que ele já está. Não abra a cara se não tiver nada de útil a dizer. Minhas desculpas, meu senhor, gaguejou o homem pateticamente. Se não conseguirmos tomar o ministério, então iremos para a próxima instituição que definirá este país, Hogwarts. Houve suspiros ao redor da mesa. Voldemort continuou. Estou cansado de Dumbledore atrapalhando o meu caminho, e acho que é hora de ele ir embora, junto com aquele porrete de pássaros dele. Quando eu me livrar de Dumbledore, poderei matar o menino que sobreviveu para dizer aos traidores do sangue, aos sangue ruins e a qualquer um que ouse se opor que é hora. Hora do desespero. Houve uma reação mista no grupo. Por fora, demonstravam total e completa admiração pelo alvo do Lorde das Trevas, mas por dentro, alguns duvidavam que conseguiriam sitiar Hogwarts. Não era à toa que Hogwarts tinha a reputação de ser o lugar mais seguro do país. E precisamos cuidar do inseto irritante que está zumbindo por aí e arruinando nossos planos, disse Voldemort com um brilho cruel nos olhos. Capítulo 404. A pacífica Vila Mágica de Hogsmeade era uma das propriedades mais procuradas do país devido ao seu status único de vila, totalmente mágica. Havia muitos assentamentos no país com população exclusivamente mágica residindo neles, mas a maioria deles tinham um não mágico por perto e, portanto, precisavam ter cautela em como conduziam suas vidas devido às leis impostas pelo Ministério. Havia também vilas mágicas sem nenhum não mágico nas proximidades, mas nenhuma jamais atingiu o nível de atividade ou mesmo o tamanho de Hogsmeade. O que Hogsmeade tinha a seu favor era o fato de estar localizada perto de Hogwarts. Os registros não deixavam claro qual vinha primeiro, a escola ou a vila, mas não havia dúvida de que ambas foram construídas na mesma época. À medida que a popularidade de Hogwarts crescia com pais enviando seus filhos para o castelo para estudar, o status de Hogsmeade também crescia. Para proteger o futuro jovem da sociedade mágica, vastas terras ao redor de Hogwarts foram enfeitiçadas para manter os não mágicos afastados, garantindo assim a Hogsmeade o mesmo ambiente. No mercado atual, um pequeno apartamento em Hogsmeade poderia ser trocado por uma excelente mansão em algumas das áreas nobres do país. Mas havia algo especial acontecendo na vila? Não. Hogsmeade era como qualquer outra cidade típica com casas, lojas e pessoas vivendo suas vidas cotidianas. Mesmo os negócios em Hogsmeade não eram de alto padrão, atendendo à superelite, como seria de se esperar de um lugar com preços imobiliários tão altos. Como poderiam? Eles estavam ao lado de Hogwarts, que abrigava alunos que não tinham condições financeiras para tanto. Era literalmente uma cidade universitária. A única razão pela qual Hogsmeade era tão cobiçada era o prestígio. Ter uma propriedade com vista para Hogsmeade era um luxo que poucos tinham a honra de ter. Toda Hogsmeade havia sido comprada quando era barata, centenas de anos atrás, e havia apenas vendas ocasionais que levavam à transferência dos direitos de propriedade.
No entanto, nos últimos tempos, Hogsmeade tinha passado por maus bocados. Era 1612, durante esse período, a rebelião dos Goblins havia eclodido nas proximidades, e a vila servirá de quartel-general para o lado humano. Então, Hogsmeade teve um período de paz e segurança, até a Primeira Guerra Bruxa, onde nem mesmo Hogsmeade conseguiu escapar do reinado de terror de Voldemort e presenciou com frequência escaramuças de Comensais da Morte e Aurores. As coisas se acalmaram quando o Lorde das Trevas foi derrotado, e mais de uma década depois, Hogsmeade voltou a ser atacada, desta vez pelas mãos de Novelus Aconites, que mataram moradores apenas para serem resgatados pelo infame Vigilante Invisível. Isso foi há 5 anos. Hoje Hogsmeade estava em paz. Assim que a manhã saudou a vila com seu primeiro raio de sol, os moradores de Hogsmeade se levantaram e começaram o dia. As encantadas podiam ser vistas removendo a neve das fachadas e laterais dos prédios. Padarias e restaurantes começaram a se preparar para o dia antes de abrirem as lojas. Logo, pessoas de fora da vila chegaram para trabalhar, enquanto os moradores também saíam para seus empregos. Está muito cheio hoje, disse Rus, um morador. Ele olhou ao redor do pub lotado e viu mais rostos desconhecidos do que conhecidos. Encontrei o Balter no caminho. Ele disse que ele e a patroa não conseguiram um lugar no Lares. Está tudo ocupado, respondeu Julian. Tem algum festival hoje ou algo assim? Acho que não. Rus caminhou até um estranho no pub que estava rindo com os amigos em uma mesa e perguntou. E aí, cara? Tem festival hoje? Eu moro aqui e nossa, estou vendo um monte de gente nova hoje. O homem se virou para Rus e falou com um sorriso jovial. Algo assim, cara. Hoje é um dia para ficar feliz. Todo mundo aqui está comemorando. Eu consigo ver isso. Julian riu baixinho enquanto observava o único barman movendo a mão e a varinha rapidamente para servir. Nunca pensei que este lugar fosse tão movimentado quanto Três Vassouras. Meu Deus, nem consigo imaginar como Três Vassouras está agora. Eu sei, riu o homem. Deu um tapinha no ombro do Rus e disse. Você não vai chegar a lugar nenhum hoje, cara. Que tal levar uma garrafa para casa e se aconchegar depois de uma boa bebedeira? É só isso que você vai conseguir hoje. Rus franziu a testa e tirou a mão do homem do seu ombro. Ele olhou para o homem que ainda sorria, mas agora isso lhe parecia um pouco sinistro. Pare com isso, interveio um dos amigos do homem à mesa. Ele deu um tapa no homem antes de se virar para Rus. Desculpe por isso. Ele não quis dizer isso. Ele fica assim quando fica bêbado. Que tal a gente te pagar uma rodada? Qualquer coisa que você quiser no bar, por favor, entenda como um pedido de desculpas da nossa parte. Esqueça, zombou Rus. Ele lançou um olhar furioso para o homem que ergueu a caneca de cerveja com um sorriso. Rus inclinou o peso do corpo para frente e cerrou o punho, mas viu as pessoas ao redor da mesa se mexerem. Estalou a língua, virou-se e saiu com passos furiosos. Pedimos desculpas novamente, ouviu-se uma voz atrás, mas Rus a ignorou. As pessoas não têm boas maneiras hoje em dia, disse Julius do lado de fora do pub. Urg, quero dar um soco nos dentes daquele desgraçado. Rus cuspiu e chutou a neve no chão. Não fique assim. Vamos para minha casa. Tenho um ótimo uísque escocês em Ber para tomar. Vai tirar essa febre da sua cabeça. A promessa de uísque fez Rus concordar gentilmente, com uma pitada de resmungo que Julian ouviu enquanto assentia com um sorriso. Rus olhou para o pub e não pôde deixar de se perguntar por que estava sentindo um peso no fundo do coração. Dentro do bar, o amigo lançou um olhar frio para o homem que havia começado a briga. O que foi isso? Eu não te dei instruções claras para não se destacar. O que significa não fazer essa merda? Disse ele, acidamente. Sinto muito. Devia estar. Se você estragar tudo, eu corto sua cabeça antes que a minha seja cortada. O homem repreendido cerrou os punhos embaixo da mesa e assentiu. Cortem as bebidas. Preciso de todos vocês apostos. Não quero ouvir que você trouxe uma poção para expurgar álcool. Outros à mesa lançaram olhares de soslaio para o homem. Ele não só arruinara o clima da mesa, como também arruinara a bebedeira comemorativa. À medida que o relógio ia passando, os moradores foram para suas casas, mas ao contrário do habitual, onde haverá apenas uma ou duas pessoas. O bar ainda estava cheio de gente conversando, bebendo e comendo. O barman olhou para todos atrás do balcão e para seu único funcionário, que também estava surpreso com o número de pessoas que ainda estavam lá. O barman anunciou, última chamada, senhores, já passa da meia-noite. Peguem suas últimas bebidas e depois é hora de ir embora. Estamos fechando por hoje. Não fique assim, cara. A noite acabou de começar, gritou alguém. Não, disse o barman severamente, é a última chamada. Depois disso todo mundo vai dar o fora. Sua voz se perdeu ao notar que o bar havia ficado em silêncio, e nenhuma voz além da sua podia ser ouvida. De repente percebeu que dezenas e dezenas de pares de olhos estavam sobre ele. Todas as pessoas no bar o observavam, sem exceção. Oh, que é isso? Ele sacou a varinha e apontou para todos. Saiam imediatamente ou não vai ser nada bonito. Ele estava olhando para um lado do bar, então não percebeu quando 2 raios vermelhos de luz mágica o atingiram e ao seu funcionário. O amigo da mesa se levantou e estalou o pescoço enquanto caminhava até um local de onde pudesse ver todos no bar e todos pudessem vê-lo. Ele sacou a varinha e bateu no rosto com ela, fazendo com que seus músculos se contorcessem e se contraíssem furiosamente. A cor do cabelo mudou de preto para loiro, e o corpo ficou mais magro e ganhou alguns centímetros. Em vez do sujeito comum, Augustus Rookwood estava parado na frente das pessoas. Estou feliz em ver que posso contar com todos que deveriam estar aqui, disse ele. Mas agora que todos já beberam e se divertiram, é hora de todos começarem a trabalhar e começar o que viemos fazer aqui. Ele apontou a varinha para os 2 inconscientes e entoou. Império, então, moveu a varinha um pouco e repetiu o mesmo. O que vocês estão esperando? Vamos começar. As cadeiras do bar raspavam no chão de madeira enquanto as pessoas se levantavam.
Eles imediatamente começaram a se mover como uma unidade treinada. 2 homens arrastaram os 2 homens inconscientes para os fundos. Alguns subiram as escadas enquanto a maioria saiu do bar pela frente e pelos fundos. Lá fora, os comensais da morte começaram a sair de diferentes prédios e se moveram pela vila. E logo se posicionaram por toda a vila no que parecia uma posição estratégica. Estavam em telhados, esquinas, em frente a diferentes prédios e até mesmo dentro de alguns prédios. Era tarde da noite e não havia muitos moradores vagando do lado de fora. Aqueles nas ruas foram imediatamente abatidos com atordoadores e ataques violentos contra aqueles que tentaram resistir. Tudo aconteceu sem comoção alguma. Augustus Rookwood olhou para o castelo de Hogwarts com as mãos atrás das costas. O castelo estava escuro o tempo todo. As luzes estavam apagadas em todos os lugares para desencorajar os alunos a circularem após o toque de recolher. Ele observou o castelo por 10 minutos, mas nenhuma luz estava acesa lá dentro. Senhor, todos estão em posição. Rookwood acenou com a cabeça para o homem, que agora vestia trajes de comensal da morte. Rookwood levantou a manga direita para revelar a marca negra. Ele a tocou com a varinha, e foi como se a tatuagem estivesse sangrando enquanto se tornava vermelho sangue. Ouviu-se um estalo, e Rookwood e seu subordinado abaixaram a cabeça. Voldemort olhou para o castelo de Hogwarts com seus olhos vermelhos. Está tudo pronto? Perguntou. Sim, meu senhor. Dentro e fora da vila e ao redor do castelo também. Dê ordem a Vestem para cortar o flu. Rookwood ergueu a cabeça e caminhou até o prédio mais próximo que os comensais da morte haviam ocupado e anunciou. Tragam-me o Magifax. Imediatamente o Magifax foi enrolado até ele. Ele tirou uma folha do casaco, colocou-a no scanner e descou o WMFID para enviar as instruções. Onde fica o flu neste prédio? Perguntou. Foi guiado para o andar de cima e encontrou uma lareira simples com um fogo normal queimando dentro dela. Apontou a varinha para o fogo que ficou verde escuro. Então ele esperou. Logo, 1 minuto se passou, depois 2, e quando o terceiro minuto passou, um dos subordinados perguntou. Devemos ir ver como ele está. Rookwood ergueu a mão e apontou para a lareira. A chama verde começou a tremeluzir como se lutasse contra uma rajada de vento. A cor verde começou a desbotar até se tornar um verde fantasmagórico, e então, em uma fração de segundo, o fogo subitamente ficou laranja. Rookwood saiu do prédio e voltou para Voldemort. O flu caiu, meu senhor. Podemos começar. Voldemort ergueu a varinha e com um longo movimento, domos brancos se tornaram visíveis sobre os prédios, mas depois ficaram turvos como leite. As proteções foram desativadas pelo próprio Lorde das Trevas. Rookwood ergueu a varinha, expirou e agitou a varinha com um feitiço em seu hálito. A ponta da varinha brilhou em âmbar e a partir da parede mais próxima, cada pedaço da estrutura construída se transformou em um vermelho metálico. Cada tijolo, revestimento de tinta, azulejo, mármore e material de construção mudou de cor. Seus olhos se voltaram para 2 homens parados em frente a uma casa. Um deles apontou a varinha para a porta e um feitiço depois, a porta explodiu por dentro. Eles correram para dentro e em 1 minuto, luzes mágicas brilharam pelas frestas das cortinas. E ele sabia que aquilo estava acontecendo por toda Hogsmeade. A atenção de Rookwood foi desviada quando uma luz prateada brilhou acima de sua cabeça. Ele se virou e viu magia sendo disparada da varinha de Voldemort. Uma sequência de disparos mágicos prateados se seguiu, e uma cúpula prateada começou a se formar no céu, espalhando-se em direção a uma área tão vasta que cobria tudo ao redor de Hogwarts e Hogsmeade. No castelo, uma luz acendeu. Capítulo 405. Dumbledore abriu os olhos para a escuridão. Ele ficou imóvel por uma fração de segundo. Naquele breve instante, sua mente esteve em paz e tranquilidade, mas, assim que a próxima batida se fez ouvir, uma represa se rompeu. Ele sentiu um oceano de magia inundar seu sexto sentido mágico, fazendo sua mente fervilhar de pensamentos. A quantidade de magia era algo que ele não sentia há séculos, desde que duelara contra Grindelwald. Seu coração batia forte no peito, pois sabia que só poderia haver alguém capaz de causar tanta magia que sua própria magia formigava, soando seu desconforto, exigindo que aquela presença ameaçadora fosse detida. Dumbledore se levantou da cama e foi até a janela, e as cortinas se abriram para lhe mostrar a fonte da terrível magia que ele sentia. No céu, uma gigantesca capa prateada e translúcida de magia se espalhava, formando um dormitório que se arqueava sobre Hogsmeade e a própria Hogwarts. Palpitações pulsantes de magia prateada subiam para o céu, deixando para trás um suave rastro fantasmagórico que começava em Hogsmeade. Os olhos de Dumbledore se aguçaram. Ele ergueu a mão, seu manto externo esvoaçou em sua direção, e sua varinha voou em seu braço. Ele se virou e gritou, Gib. Uma elfa doméstica de Hogwarts apareceu na sala. Ela se deitou no chão e se levantou lentamente, esfregando os olhos sonolentos. Acordem os professores, todos eles. Digam a Minerva para levantar as defesas de Hogwarts. É uma emergência, digam a eles para prepararem as varinhas. O tom severo e deslocado de Dumbledore interrompeu o sono de Gib em um instante. Ela mal conseguiu pronunciar um reconhecimento antes que Dumbledore desaparecesse do quarto. Ninguém podia aparatar ou desaparatar em Hogwarts. Mas Ser Dumbledore tinha suas exceções. No momento em que Dumbledore apareceu do lado de fora, no terreno de Hogwarts, dirigiu-se rapidamente ao portão que dava para Hogsmeade e, no momento em que apareceu perto dos tijolos, apertou sua varinha com mais força. Voldemort estava a poucos passos de distância, erguendo a varinha, lançando magia para o céu, construindo a cúpula que crescia a um ritmo alarmante. Dumbledore viu Augustus Rookwood olhando para Hogsmeade, onde viu os clarões de magia iluminando as casas e ruas, misturados a gritos e gritos ocasionais, que se extinguiram antes mesmo que pudessem expressar sua angústia. Quando Dumbledore desviou o olhar, seus olhos chocados de Hogsmeade para Voldemort, os olhos do Lorde das Trevas também se voltaram para Dumbledore.
Os dois opostos se encontraram e por um instante, o tempo pareceu passar mais devagar enquanto os dois gigantes absorviam a presença e a atenção um do outro. Dumbledore, começou Voldemort. Rookwood se virou ao ouvir o som e apontou a varinha para Dumbledore. Eu esperava que você chegasse bem mais cedo. A corrosão do tempo finalmente está te alcançando? Precisava do sono do velho? Acho que consigo ver novas rugas nos seus olhos. O que você está fazendo, Tom? Dumbledore levantou sua varinha. Ele recebeu um sorriso irônico em resposta. Voldemort dobrou o cotovelo como se estivesse puxando algo tenso antes de erguer o braço da varinha com força. A magia saturava o ambiente enquanto a ponta da varinha de Voldemort igualava-se ao brilho de uma estrela, as repetidas explosões de magia subindo no céu, semelhantes a fogos de artifício, foram substituídas por um espesso raio trator formando um pilar para o céu. A vegetação no céu acelerava, fazendo a velocidade anterior parecer o rastejar de um caracol. A abóbada prateada que se formava sobre ela lançava uma luz prateada sobre o solo, substituindo o luar em uma noite de lua nova. Voldemort manteve os olhos em Dumbledore e apontou sua varinha para o velho diretor. Este é o começo do fim, Dumbledore, disse ele, lançando um feitiço amarelo que reluzia como morte. O corpo de Dumbledore ficou tenso enquanto ele lançava seu escudo e o mirava para fora dos limites de Hogwarts. A maldição negra de Voldemort foi impedida de penetrar em Hogwarts. Dumbledore estreitou os olhos enquanto observava a magia negra corroer seu escudo, transformando sua magia em uma lama feia que pingava e chiava no chão. Dumbledore se aproximou da soleira e tocou com a varinha um tijolo no muro. O espaço entre os tijolos brilhou em azul e magia irrompeu da parede, e tijolos mágicos, azuis e etéreos brilhantes começaram a formar uma cobertura sobre Hogwarts, com a cúpula de Voldemort pairando a uma altura acima dela. O tempo do garoto chegou ao fim, Dumbledore, disse Voldemort, pode muito bem entregá-lo. E já que estamos falando nisso, acho que será melhor para todos que você me entregue sua vida depois que eu acabar com ele. Ele ergueu a varinha novamente, e um pulso vermelho brilhante irrompeu. A luz vermelha atingiu a cúpula prateada, e um anel vermelho se espalhou pela prata da cúpula. Ninguém vai embora até que eu consiga o que quero, e tudo isso acabe e seja enterrado. Como se coordenadas, múltiplas explosões de magia pulsante dispararam em direção ao céu, vindas de áreas ao redor de Hogwarts e Hogsmeade. Elas encontraram o domo de Voldemort e se tornaram parte dele. A prata brilhou mais intensamente do que nunca e o crescimento e a construção do domo se aceleraram, à medida que ele descia mais rápido. Ninguém vai sair. E ninguém vai entrar agora. Voldemort deu a Dumbledore um sorriso sinistro que fez seu rosto já ameaçador parecer ainda mais ameaçador. Tom, você... As palavras de Dumbledore ficaram presas na garganta. Seus olhos alternavam entre a magia no céu, Voldemort e Hogsmeade. Dumbledore, gritou uma voz estridente. Flitwick veio correndo com seus pezinhos, e o restante do corpo docente seguiu atrás, a uma certa distância. Os pés de Flitwick pararam derrapando antes que ele pretendesse. Ele engasgou ao olhar para a paisagem do lado de fora de Hogwarts. As demais reações do professor foram idênticas. Dumbledore, o Lorde das Trevas, a magia no céu, os comensais da morte. O que está acontecendo? Perguntou meio duende em tom atordoado. Minerva começou a preparar as defesas? Perguntou Dumbledore. Ela tem. Dumbledore virou-se para seus colegas e funcionários e anunciou. Voldemort e os comensais da morte cercaram o castelo. Agora estamos presos lá dentro. Suspirou ele diante das brechas. Mas eles não poderão entrar enquanto a defesa de Hogwarts estiver de pé. Isso não vai durar muito. Todos olharam para Voldemort. O Lorde das Trevas deu um passo à frente e caminhou até Dumbledore e os professores de Hogwarts. Eles estavam separados pela redoma mágica, mas apesar disso, conseguiam ver o outro grupo com muita clareza. Voldemort encarou Dumbledore enquanto falava. Como você está hoje, Lilian Potter? Lily, de pé entre o grupo de professores, vestida com suas roupas de dormir, olhou para Voldemort com uma expressão de medo. Como está seu filho? Continuou ele. Ele deve ter crescido desde a última vez que o vi. 7º ano, um mago de idade de menino a jovem. Cheguei atrasado, não é? Deixe-o vivo por tempo demais. Mas agora que estou aqui, vou remediar isso. Você fique longe dos meus filhos. Voldemort finalmente olhou para ela, e os olhos vermelhos brilharam ameaçadoramente. Dumbledore se colocou entre os dois, quebrando o contato visual. Você não pode continuar defendendo-os, Dumbledore. Chegará um momento em que você e sua magia falharão, e nesse dia eu estarei esperando. Esperando que você cometa um erro e abra a porta da escola para que eu possa ensinar às crianças uma importante lição de vida, para me ajoelhar na presença de uma grandeza como eu. A cúpula prateada brilhou com uma luz branca de magnésio brilhante e ardente, antes de escurecer a ponto de não estar mais disponível. Chega, somos só nós dois agora, disse Voldemort. Dumbledore franziu os lábios novamente pela enésima vez antes de se virar e encarar seus professores. Olhou para Bill Weasley e disse, você consegue ficar de olho neles, William? Não precisa se preocupar. O escudo manterá seguro enquanto você ficar atrás deles. Sim, senhor, disse o mais jovem dos professores de Hogwarts. Obrigado, sorriu Dumbledore, tranquilizando-o. Pomona, por favor, faça companhia a William. A chefe de herbologia da Lufa-Lufa concordou prontamente e se posicionou perto da ala do escudo azul com a varinha em punho. O restante do grupo de Hogwarts saiu e seguiu para o castelo. Não houve troca de palavras no caminho, embora todos tivessem perguntas. No momento em que Dumbledore se virou, seu sorriso desapareceu, fazendo-o segurar a língua. Ao entrarem, foram recebidos por uma McGonagall assustada. Albus, o que está acontecendo? Por quê? Voldemort e os comensais da morte estão à nossa porta, Minerva, disse Dumbledore. Eles tomaram Hogsmeade, fizeram as pessoas reféns.
Voldemort lançou uma barreira mágica ao redor do castelo e da vila, e segundo suas palavras, isso criou isolamento, ninguém vai entrar ou sair. Podemos considerar a ajuda do Ministério fora de questão por enquanto, não até que eles ou nós descobramos como nos livrar dela. Dumbledore parou no meio do saguão de entrada e permaneceu em silêncio, com os olhos fechados. Ele perguntou, quanta comida temos? Por uma semana ou mais, podemos estender para 10 dias, disse McGonagall. Dumbledore abriu os olhos. Não gosto desse número. Precisamos de mais comida. Mas antes disso, precisamos alertar os aurores. O Flu está inoperante. Claro que sim, suspirou ele. Duvido que corujas também sirvam. Elfos domésticos? Perguntou. Gibby não pode sair. Estamos realmente presos, disse ela. E quanto a Fawkes? Podemos tentar, mas duvido que vá funcionar. Ele não vai gostar de ficar confinado no castelo. Lily entrou na conversa e sugeriu. Que tal usarmos uma Magifax? Conheço um número de emergência para familiares no escritório dos aurores. Eles responderão imediatamente. Por favor, faça isso, disse Dumbledore, e Lilian saiu correndo. O que devemos fazer com as crianças? Perguntou Flitwick. Dumbledore seguiu Lilian com o olhar até que ela desaparecesse de vista. Tranquem as portas e janelas. Nenhuma criança deve se aventurar a sair das muralhas do castelo até que os informemos sobre a situação. Precisaremos de ajuda. Os alunos mais velhos terão que cuidar dos mais novos. Preciso conversar com os monitores. O chefe da casa conversará com todos os alunos do 5º ano acima, e repito, ninguém sai. O Lorde das Trevas, perguntou Slughorn, ainda usando seu gorro de dormir na cabeça, o que ele quer? Para mim estar morto. Junto com Harry Potter, Dumbledore estreitou os olhos para o chefe da casa da Sonserina. Nem pense nisso, Horácio. Entregar Potter não vai resolver nada disso. Eu não estava pensando nisso, disse Slughorn, seus olhos se voltando para os professores. Então o que devemos fazer? Voldemort tentará romper nossas defesas. Não sei por quanto tempo isso o deterá no nível deles, não havia como prever, então precisamos romper o cerco deles ou nos preparar para nos defender caso eles invadam. Defenda, quantos comensais da morte existem? Dumbledore balançou a cabeça. Não sei, só vi Augustus Rookwood, mas tenho certeza de que ele trouxe todos os seus tenentes. Alguns nomes terríveis passaram pela sua cabeça e pela de todos. Além dessas pessoas, há muitas outras. Seremos severamente superados em número. Ele olhou nos olhos de seus funcionários preocupados. Mas não se desesperem ainda. Eles podem ter um número maior, mas nós temos este castelo. Uma fortaleza para nos ajudar a defender e proteger. Os olhos de Dumbledore se encheram de determinação. Ele tinha filhos para proteger e faria qualquer coisa para atingir esse objetivo. Na sombra da noite, Hogwarts se transformará num campo de batalha. No entanto, na manhã seguinte, isso tinha muito a oferecer. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 406. Em algum lugar no escritório dos aurores, um auror júnior brincava com a pena seca em sua mão. As noites na sala dos aurores costumavam ser agitadas, com idiotas bêbados circulando por aí, lançando magias na frente de trouxas. Mas não para Andrezon. Seu turno era nos fundos, sozinho em uma cabine atrás de uma escrivaninha, cercado por prateleiras e armários cheios de papelada. Ele soltou um longo suspiro de tédio, olhando fixamente para a mesa sem nada para fazer. Sua função era operar uma linha de emergência aberta apenas para familiares de aurores, magos de ataque, obliviadores e outras profissões de risco dentro do DMLE. Era um trabalho essencial, pois fazer parte do DMLE trazia o risco adicional de fazer inimigos que às vezes tinham como alvo membros da família, e portanto, o departamento como um todo precisava estar atento, pronto para socorrê-los e resolver a ameaça o mais rápido possível, antes que pudesse causar qualquer dano. No entanto, operar a linha de emergência era a parte mais tediosa do processo. Ele não conseguia sair em campo e ficava preso atrás de uma mesa onde a única opção de excitação era quando uma mensagem de emergência fosse chamada e ele pudesse emitir um alerta vermelho. Infelizmente, esses momentos eram raros. O fato de ser um turno noturno não ajudou. A tentação de deitar a cabeça na mesa e fechar os olhos para tirar uma soneca rápida era forte, mas algo passível de punição pelas regras internas do escritório. Ting, o corpo de Andrezon congelou como se tivesse sido atingido por uma corda. Ele desviou os olhos da pena em sua mão e olhou para o Magifax no canto da sala. A máquina era usada para fazer cópias de documentos e não para sua finalidade principal. Então, quando a ouviu fazer um som, Andrezon não acreditou no que ouvia. Ele a encarou, esperando a prova de que não era sua imaginação gerada pelo tédio, mas o que ele pensava que era. Ting, lá estava. Os olhos de Andrezon se arregalaram enquanto ele se levantava da cadeira, fazendo-a cair no chão. Ele não se importou. O auror júnior do turno da noite correu até a máquina e quase arrancou o papel da bandeja. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia as palavras e se endireitava. Deu passos para trás em direção à porta, e saiu correndo da sala deixando a porta aberta. Senhora, ele gritou e invadiu o escritório do seu gerente. Stephanie Zard, auror sênior, ergueu os olhos e o encarou. Preciso te ensinar disciplina, Anderson. Eu te mandaria de volta para a academia para ser avaliado. Se tirar menos que nota A, nem pense em voltar. Anderson ignorou as palavras severas que prometiam permissão e continuou falando. Senhora, acabou de chegar uma mensagem do número de emergência da família. Zard endireitou-se e perguntou. Quem é? Lily Potter. Potter? Ela não está em. Comensais da morte tomaram a vila inteira de Hogsmeade como refém. Eles lançaram uma maldição sobre Hogsmeade e Hogwarts e estão planejando invadir Hogwarts. O quê? Zard se levantou da cadeira. Aquele que não deve ser nomeado está lá, senhora. Ela, os outros professores de Hogwarts e Dumbledore o viram com os próprios olhos. O que? E eles desativaram o sistema de Flu também. Senhora, é uma bagunça total,
Ele empurrou a carta para a mão de Izard. Por favor, leia você mesma. Izard olhou fixamente para o papel em sua mão. Assim que a página saiu de sua mão, Andrezon começou a andar de um lado para o outro na sala. Chamem todos, disse Izard. Todos, quem? Chame o Robards, todos os capitães, os veteranos. Chame os magos de ataque. Chame o Scringeour, chame o Bones. Chame, todo mundo. Ela olhou para Andrezon. Isso precisa de todos a bordo. Sim, senhora. Andrezon se virou para sair do escritório e seguir as ordens, mas ao abrir a porta, deparou-se com uma figura parada em frente à porta. Ele ofegou, Auror Sênior Potter. James entrou no escritório e falou diretamente com Izard. Você ligou para todo mundo? Izard levantou a página na mão. Recebi o alerta da sua esposa agora mesmo. Andrezon estava prestes a ir. Não olhe para Andrezon, presumo que ela tenha entrado em contato com você primeiro? Perguntou ela a James. James assentiu. Para quem você ligou? Ela perguntou. Ninguém. Eu sabia que você faria isso. James suspirou e puxou uma cadeira para se sentar em frente à mesa, mas no momento em que seu traseiro tocou a almofada, ele se levantou e começou a andar pela sala. Como você está se sentindo? Perguntou Izard, observando James. Como você acha que estou me sentindo? Retrucou James. Minha esposa e meus filhos estão presos lá dentro com um monstro que só quer matá-los. Como você acha que isso me faz sentir, hein? Eles estão seguros, garantiu ela. Sem se importar com as palavras duras, eles têm Dumbledore com eles. E as defesas de Hogwarts se mantêm firmes entre você sabe quem e todos lá dentro. O rosto de James permaneceu azedo. As palavras não ajudaram. O que precisamos pensar agora é como ajudar as pessoas presas em Hogsmeade, porque elas também não têm as defesas de Hogwarts separando-as de você sabe quem. James gemeu. Parou, e seu rosto se contorceu enquanto ele cerrava os punhos. Houve alguns segundos de luta em seu rosto antes que tudo fosse liberado com uma respiração profunda. Você tem razão, disse ele calmamente, embora com a testa franzida. Hogsmeade precisa de ajuda. Não há como dizer o que aquele maníaco maligno fará com essas pobres pessoas. Qual deve ser nosso primeiro plano de ação? Patrulhando, disse Izard enquanto ambos se sentavam. Precisamos dar uma olhada na situação. Envie um reconhecimento para avaliar a situação por fora enquanto estabelecemos contato com Hogwarts para ter uma visão de dentro. Lily e eu usamos um par de espelhos encantados que podem mostrar a um espelho o que o outro está vendo. Tenho certeza de que alguém pode subir em uma vassoura com o espelho, e podemos ter uma visão panorâmica da situação. Até mesmo a comunicação mais simples pode ser mais fluida com eles. Excelente, isso é ótimo. O que vem a seguir? Eles bloquearam as redes de flows. Precisamos descobrir quem fez isso e fazê-las funcionar novamente. Randolph Vesten, James falou após um instante, o chefe da autoridade do plenário. Vamos chamá-lo, precisaremos da ajuda dele para resolver esta situação. E precisamos reunir as pessoas que estão lá agora. Izard se levantou imediatamente e saiu, retornando depois de alguns minutos. Enviei uma equipe, eles vão impedir qualquer um de sair. Vamos falar sobre a proteção de você sabe quem. Enquanto ela estiver ativa, não podemos fazer nada. Se conseguirmos fazer a Flu funcionar, podemos entrar sem quebrar a proteção. Se, é a palavra certa. Duvido que o Lorde das Trevas não tenha pensado nas dezenas de pessoas de Flu na vila. Não significa que não possamos tentar. Vamos cavar o chão com as mãos se for preciso para entrar. Sou a última pessoa a quem você precisa contar isso, disse James com um brilho penetrante nos olhos. Farei qualquer coisa para chegar à minha família, qualquer coisa. Isso não me preocupa, comentou Izard. James a encarou, mas ela arqueou uma sobrancelha em resposta, dizendo que falava sério. A porta se abriu e Andrezon espiou dentro do escritório. O Auror-chefe chegou com alguns dos capitães. Ele está pedindo que vocês dois se juntem a ele. Quebra de cena. Perdemos uma vila inteira. Hogsmeade, a única vila só de bruxos, para os comensais da morte, disse Robards ao público diante de toda a sua equipe, composta por capitão, Aurores Sêniores e a hierarquia superior dos magos de ataque. Eles estavam sentados no maior auditório do DMLE, com Robards no palco. Eles fizeram uma vila inteira de reféns, repetiu. Sabem o que isso significa? Eles podem fazer o que quiserem. Não havia um único rosto positivo em todo o auditório. Todos entendiam o que o termo refém significava e o que uma vila inteira cheia deles representava. Estamos completamente ferrados aqui, ele cuspiu. Esfregou o rosto e apontou para cima. Scringeour e Bones estão no escritório dela, pensando em como lidar com isso do ponto de vista da reputação na mídia, e acredite, se não fizermos nada a respeito, o que quer que eles façam será em vão. As pessoas vão sair às ruas, provocando protestos e tumultos, exigindo respostas sobre por que não resolvemos esse problema. Essa coisa pode descarrilar o país inteiro. Temos centenas de crianças presas dentro daquele castelo. As pessoas vão ter nossas cabeças em estaca se algo acontecer com elas. Merda. Esses ingratos consanguíneos, eu quero torcer o pescoço deles. Foi um choque para todos. Nunca tinham ouvido Robards xingar em público ou mesmo em conversas privadas, muito menos esse tipo de desabafo. Vê-lo xingando a cada duas frases era surreal e tão fora do comum que aprofundava a gravidade da situação em suas mentes. Onde estamos agora? Ele perguntou. Izard se levantou da cadeira. Ela explicou como o Flu foi desativado em Hogsmeade e Hogwarts. Detive os funcionários da autoridade da rede de Flu por enquanto e enviei uma equipe à casa do diretor. Temos contato dentro de Hogwarts. Precisamos montar uma equipe de reconhecimento e enviá-los ao Marco Zero. Proponho que a equipe avance em combate com bruxos de ataque envolvidos, para que caso encontremos comensais da morte lá fora, possamos capturá-los com sucesso para obter informações. Kingsley chamou Robards para o capitão Auror Negro. Prepare uma equipe com os magos de ataque. Olhou para o chefe dos magos de ataque, que assentiu e nomeou alguém de suas próprias fileiras.
Izard, envolva-se nisso. Ótimo trabalho na autoridade da rede de Flu. Sim, senhor. Izard respondeu resolutamente antes de sair da sala junto com Kingsley e 2 Hit Wizards. Senhor, eu gostaria de ser voluntário. James se levantou e anunciou diante de toda a multidão. Sente-se. Robards gesticulou para James. Mas, senhor, não direi isso de novo, Potter. Sente-se. A maneira como ele falou e olhou para James deixou claro que era uma ordem do Auror-chefe para um Auror sênior. James se jogou na cadeira. Seu rosto não era nada bonito de se ver. Sirius, sentado ao lado dele, deu um tapinha em seu ombro. Robards continuou. Quero a localização de todas as pessoas em nossa lista de comensais da morte e afiliados. Que era uma lista interna do DMLE de comensais da morte conhecidos, possíveis comensais da morte, suspeitos de serem comensais da morte e pessoas associadas a comensais da morte. Se você não conseguir encontrá-los ou não tiver nenhuma informação concreta sobre o paradeiro deles, conseguirei um mandado em nome deles. Você tem minha autorização para elevar o status deles para comensais da morte confirmados e tratá-los como tal. Qualquer sinal de resistência, você sabe o que fazer. Preciso de pessoas trabalhando na enfermaria, continuou Robards. Carrot, preciso que você forme 3 equipes para isso. Chame qualquer especialista que conseguir. Se eles se recusarem a participar, traga-os para cá. Quero saber tudo o que há para saber sobre essa maldita enfermaria. Devo envolver os inomináveis? Perguntou o capitão Auror Carrot. O Departamento de Mistérios era a principal organização de pesquisa do país, trabalhando em coisas que iam além do que havia de mais moderno e moderno. Robards pensou por um segundo antes de dizer, vou falar com Scringior e Bones. Ele lançou um olhar para Carrot. Obtenha resultados, o que significava que ele não queria os inomináveis envolvidos. Entendido, Carrot reuniu alguns aurores sêniores enquanto saía. Potter chamou Robards e James se levantou da cadeira. Quero que você fique responsável pela comunicação. A porta do auditório se abriu, fazendo com que todos os olhos se voltassem para ela. Junuir Auror Andrezon. Robards identificou o intruso repentino e abrupto. Este não é um lugar onde você tem permissão para entrar. Esse tipo de comportamento pode resultar em suspensão. Sim, senhor, eu sei, senhor. Andrezon engoliu em seco. Mas temos um problema que o senhor e todos aqui precisam saber. Qual é o problema? Robards franziu a testa. É o vigilante invisível. Capítulo 407. É o vigilante invisível. O auditório inteiro ficou em silêncio, com todos os olhos em Andrezon, atentos a cada palavra sua. O vigilante invisível, a pessoa que havia largado 85 comensais da morte na porta deles, e fora o motivo da maior força-tarefa formada em uma década. Além disso, aquele nome surgindo agora fazia todos pensarem no momento e no que isso poderia significar. O que ele fez agora? Perguntou Robards sério. Era uma época de turbulência para o país, eles não queriam um fora-da-lei fantasiado agravando o problema. Ele tomou um resort no sul como refém no momento em que a palavra saiu da boca de Andrezon. O silêncio se quebrou como vidro contra um martelo. Houve tanto alvoroço que a voz de Robards para silenciá-los não conseguiu soar nenhuma vez, e ele teve que disparar um fogo de artifício para o teto para silenciá-los. Refém, o vigilante invisível fez um refém no resort? Robards repetiu as palavras de Andrezon. Que diabos está acontecendo hoje? Sirius disse, talvez todos os criminosos procurados estejam comemorando o Dia Nacional dos Reféns e fazendo seus próprios reféns. Hoje não, Black, avisou Robards em tom de deboche. Virou-se para Andrezon. Quem está no resort? Recuso-me a acreditar que ele simplesmente tomou conta de um resort. Temos uma lista? Sim, senhor. Andrezon puxou uma folha. Uma lista de convidados veio junto com o relatório, o que nos alertou sobre o incidente. Robards olhou para a lista. Não era uma lista longa, com menos de 50 pessoas. Ele leu cada um dos nomes, seus olhos se demoraram em alguns antes de entregá-la a James e fazer a pergunta. Você a vê? James recebeu a mensagem e por um momento, seus olhos refletiram confusão, mas ao lê-la, seus olhos se arregalaram e refletiram compreensão. Os sobrenomes, são parentes dos comensais da morte? Havia sobrenomes na lista de convidados que correspondiam à lista de comensais da morte e afiliados que o DMLE mantinha internamente. Estava claro o que a lista queria retratar, o que o vigilante invisível queria dizer a eles, que ele havia feito familiares de comensais da morte reféns. Você sabe o que isso significa? Que ele sabia que os comensais da morte iam tomar Hogsmeade hoje? James agarrou com tanta força que a página amassou e esmagou sob seu punho. Ele sabia que isso ia acontecer e não pensou em nos contar. Como isso ajuda, hein? Aquele desgraçado. O Lorde das Trevas não vai se importar, ele vai continuar assim mesmo. Aquele filho da puta arrogante. Ou que ele soube disso hoje e decidiu fazer os familiares reféns na esperança de neutralizar a situação. Você não pode acreditar nisso, disse James com certa veemência. É uma das possibilidades, mas sim, acho que não faz muito sentido, respondeu Robards. E ver que você não pensou nessa possibilidade me preocupa. Black, você está no comando disso, reúna uma equipe e tente resolver a situação. Mantenha-me informado. Você não pode fazer isso, interrompeu James. O vigilante invisível é o dever da minha força-tarefa. Eu decido como isso será feito. Robards respondeu sem rodeios, não com esse estado de espírito não. Receio que você ignore a segurança dos reféns porque eles são parentes de comensais da morte e escolheram invadir para um confronto. Ele se virou para Sirius. Black, vá, é uma ordem. Sirius olhou para James por um segundo antes de sair da sala. Você quer trabalhar no Vigilante Invisível ou quer se envolver com Hogsmeade? Perguntou Robards. Hogsmeade, disse James categoricamente, mas havia irritação em seu rosto. Então ouça o que estou dizendo, disparou Robards. Você ficará responsável pela equipe de comunicação, coordenará nossas equipes em campo e as pessoas dentro de Hogwarts daqui? Daqui. Não. Mande-me para Hogsmeade, ficarei melhor lá.
Você ficará aqui o tempo que eu mandar, declarou Robards. Seu comportamento exalava seriedade e rigor, este era o Auror-chefe que todos conheciam. Você permitiu que a segurança da sua família atrapalhasse seu julgamento. Não posso confiar em você lá no campo, pelo tempo que você vai ficar e ajudar daqui. Robards, por favor, não. Se você quer que isso mude, então me mostre algo. Algo que me diga que não há problema em confiar em você para tomar a decisão certa e não colocar centenas de vidas civis em risco, junto com seus amigos e colegas de trabalho que trabalham com você. Quando Robards disse isso, James pareceu atordoado e até magoado, mas Robards não se arrependeu. Não tenho o menor prazer em mantê-lo longe da sua família, mas até que eu saiba que você consegue se virar como o Auror Sênior que é, vou deixar você ficar. Assim que eu perceber, darei a ordem, e você poderá ir embora naquele exato momento. Robards se virou e voltou a se dirigir aos outros, rapidamente atribuindo-lhes tarefas. James ficou ali com o punho cerrado, furando o lençol em sua mão. Respirou fundo, e depois de alguns segundos, saiu do auditório. Quebra de cena. Sirius piscou os olhos quando os brilhos iridescentes da viagem com a chave de portal partiram para que a paisagem voltasse ao normal. Ele olhou para trás de sua equipe e os viu tendo uma reação semelhante para se livrarem da viagem. Eles estavam em frente ao resort na Escócia. Palmeiras cobriam a área, com um prédio de azulejos laranja à sua frente. Escutem, ele disse à sua equipe. A pessoa que podemos encontrar é altamente perigosa, e mesmo que ele tenha um histórico de mirar apenas em comensais da morte, não pensem que ele não vai mirar em vocês. Eu o encontrei uma vez, e ele me jogou no chão. Ele contou à sua equipe sobre o encontro com o vigilante invisível, então mantenham a guarda alta. Mas não se envolvam agressivamente antes que eu diga para fazer isso. E nunca o enfrentem sozinhos, este homem se manteve firme contra o Lorde das Trevas. Preparem-se e verifiquem seus equipamentos, começaremos em breve. Depois que todos estavam prontos, Sirius ergueu a mão e abriu a palma da mão. Ao seu comando, sua equipe se dividiu em duplas e se dispersou para fazer uma exploração, com uma dupla alçando voo em vassouras. O próprio Sirius caminhou até a entrada com a varinha na mão, que pendia frouxamente ao lado do corpo. Ele ergueu a sobrancelha, olhou para o caminho arenoso ao lado do pé e moveu o pé um pouco antes de recuar. Ele ergueu a varinha e a segurou com uma pegada invertida, e como se estivesse apunhalando, empurrou-a para a frente. O espaço aparentemente vazio zumbiu e estalou quando a varinha atingiu a proteção invisível. A magia amarela começou a se espalhar e, em poucos instantes, todo o complexo do resort foi coberto por uma proteção amarela. Reféns e tutelados, deve ser uma moda ou algo assim, ele murmurou. Sirius colocou as mãos atrás das costas e esperou. Como esperado, levou menos de um minuto para que uma figura mascarada e vestida de preto aparecesse na entrada. Sirius ergueu a mão e cumprimentou o vigilante invisível. Faz tempo, sorriu. Como você está? Estou ótimo. Por outro lado, parece que você precisa de um pouco mais de sol. Que tal tirar essa máscara e se bronzear um pouco? Raramente temos um sol tão bom. Por que não aproveitar? O que você acha? Não se ouvia um único som do outro lado. Os olhos por trás da máscara simplesmente encaravam Sirius. Tá bom, entendi. Eu achava que éramos amigos, mas agora entendo. Só estou dizendo que sou um ótimo amigo. Sirius balançou a cabeça com um suspiro. Então, o que você quer? Quer dizer, se você quisesse alguma coisa, poderia ter nos enviado comensais da morte aleijados como pagamento. Poderíamos ter fechado algum tipo de acordo. Sirius observou um dos criminosos mais procurados tirar uma folha de papel do bolso e levitar até ele, logo atrás da enfermaria com sua varinha. Vamos ver. Sirius se inclinou para frente e apertou os olhos para ler. Você não pode remover a proteção? É difícil de ler. Não. Entendo, não importa. Por você eu dou um jeito. Vejo nomes sendo destacados. Sei que são de famílias de comensais da morte. Exijo os comensais da morte com os mesmos sobrenomes em troca dos reféns. O membro da família e mais uma pessoa por um comensal da morte. Quando eu pegar todos, vou soltar todos. Ei, espere um minuto. Sirius ergueu as mãos. Você quer que a gente pegue vocês, comensais da morte, e não o contrário. Não sei se conseguimos fazer isso, sabe? Não fazemos entregas. Novamente não houve resposta verbal, mas desta vez Sirius recebeu algo muito mais impactante em troca. Ele virou a cabeça e viu que sua equipe havia retornado. Quando olhou para trás, Sirius viu um homem enrolado em cordas voando de dentro do resort. A pessoa foi impiedosamente jogada ao lado do vigilante invisível. Bartol Lee, disse a voz distorcida. O agora chamado Barnaby Lee se debateu no chão no momento em que pôs os olhos em Sirius e tentou rolar, rastejar e se empurrar em direção ao time de aurores. Mas um chute da grande bota preta o fez se encolher no chão com gritos patéticos escapando de sua boca empalhada. Filho do casal Lee, quer os dois em troca dele. Ouvir. Avada Kedavra. Sirius sentiu o corpo congelar quando o clarão verde se apagou, e todo o movimento e som cessaram vindos de Barnaby Lee, que estava amarrado. Sua equipe demonstrou uma reação semelhante, mas seus instintos os levaram a erguer as varinhas em busca de proteção. O que você fez? Sirius apontou a varinha diretamente para o rosto negro. Você sabe o que acabou de fazer? Acho que não vou conseguir o casal Lee agora, mas se quiser, pode conseguir para mim. Afinal, eu já te ajudei no passado. A voz distorcida parecia mais sinistra do que nunca. Me consiga os comensais da morte e Auror. Espero que isso, ele chutou o corpo de Barnaby Lee, seja o suficiente para mostrar o quanto eu quero que minhas exigências sejam atendidas. O assassino mascarado se virou e entrou no resort. A varinha de Sirius tremia enquanto ele a mantinha apontada para os fundos. O feitiço que acabará de ser usado estava em sua língua, pronto para ser lançado. Seus olhos se moveram para o corpo de Barnaby Lee, e os olhos vazios do jovem morto o encararam de volta. Quando ele olhou para cima, o vigilante invisível havia desaparecido e deixado o corpo caído em frente à entrada, fora de seu alcance. Senhor, chamou um dos aurores juniores. Sirius não tirou os olhos dos mortos.
Chamem o resto da equipe. Ele havia deixado metade da equipe com outro Auror Sênior para participar da operação em Hogsmeade. Quero todos eles aqui o mais rápido possível. Tragam-me quebradores de guarda. Tragam-me uma equipe de magos de ataque. Quero pegar a mão daquele desgraçado e enfiá-la no cu dele, tirá-la e enfiá-la goela abaixo. Porque os dementadores tiveram que ir embora. Ele se virou para sua equipe. Lancem para matar. Não me importo se vocês não tentarem capturá-lo. Se ele respirar na frente de vocês, matem-no. Em algum lugar do país, um som alto de campainha interrompeu o sono. Capítulo 408. Bip, ting, bip, ting, bip, ting. Que abriu a porta, Grog, e olhou para as cortinas fechadas que brilhavam em um tom alaranjado devido à luz do sol que tentava brilhar lá dentro. Não havia alegria em seus olhos enquanto ouvia o barulho ficar mais alto a cada bip. Hoje deveria ser um raro dia de descanso para ele, em que havia dito ao seu relógio biológico que não havia problema em dormir até mais tarde e não ligar os motores cedo de manhã para o dia seguinte. Ele havia se certificado de desligar os alarmes só por hoje, mas ali estava ele, ouvindo dois barulhos que o interromperam. Ele levantou a mão do cotovelo e puxou-a com sua magia. De uma mesa do outro lado do quarto, dois espelhos fluíram para sua cama. Deitou-se de costas e olhou para os espelhos flutuantes, que alternavam entre mostrar seu reflexo e o brilho prateado. Bom dia com um pequeno sorriso. Os dois espelhos mostravam um em cada um para sua namorada. A irritação anterior se transformou em uma sensação agradável que o preenchia de dentro para fora. Era um ótimo começo vê-los logo de manhã. Os espelhos tinham sido salva-vidas em seu relacionamento à distância, especialmente nas circunstâncias atuais. Eve lhe dera a mensagem de presente, e ele fizera um par para Daphne, para que pudessem se comunicar da mesma forma. Kim é importante. Temos um problema. É a Eve. Eu ouvi a Daphne. Kim disse, sim, vocês dois ligaram ao mesmo tempo. Vamos um de cada vez. Daphne, por favor. Ele abriu os dedos, e os dois espelhos aumentaram de tamanho para que ele pudesse vê-los melhor. O cenário de Daphne era o que Kim reconheceu como sendo seu quarto. Ele reconheceu os tons de lilás, além do dourado e do branco, no quarto verde original. Comensais da morte tomaram Hogsmeade, e o Lorde das Trevas lançou uma maldição que aprisionou todos dentro de Hogwarts e Hogsmeade, disse ela em um suspiro. Eve continuou de um lugar que não parecia seu dormitório. Os aurores foram informados, e o DMLE já enviou forças para a área fora da ala. O quê? Que se levantou bruscamente e sentou-se na cama. Olhou incrédulo para Eve e Daphne. O quê? Quando isso aconteceu? Como você está? Está tudo bem? Eve, onde você está? Calma, nada aconteceu ainda, disse Eve. Estou na sala precisava de um pouco de espaço. O que se seguiu foi Kim recebendo um download das meninas. Elas contaram como foram acordadas e convidadas a se reunirem no salão principal, onde Dumbledore abordou a situação em que se encontravam. E como era mais tarde, foi chamada de lado por Lilian e conseguiu falar com Tiago, obtendo alguns fatos adicionais do escritório dos Aurores. Papai e mamãe já sabem, disse Daphne, e agora, depois de receber a notícia chocante, ele podia ver traços de preocupação e ansiedade em seu rosto. Kim mordeu o interior da bochecha. Ele estava atrasado. E as defesas de Hogwarts? Perguntou ele. O Lorde das Trevas tentou rompê-las? Eu não sei, disse Daphne. Eve também balançou a cabeça. E Hogsmeade? Quantos conseguiram sair antes que os Comensais da Morte os pegassem? Kim perguntou a Eve, sabendo que havia várias portas de labirinto dentro da vila. Os Aurores não sabem exatamente quantos Comensais da Morte há em Hogsmeade, mas havia tantos que apenas alguns que tinham proteções ao redor de suas casas conseguiram escapar. Eve mordeu os lábios. Kim estalou a língua. As pessoas eram idiotas. Embora ele tivesse se esforçado para lançar o Aegis, sua família havia divulgado o serviço e simplificado o processo de instalação da proteção, mas as pessoas eram ignorantes o suficiente para não colocá-las em suas casas. As pessoas com proteção tinham tempo de sobra para sair da cama, caminhar até a porta do labirinto em suas casas e ir embora sem olhar para trás. Os Aurores estabeleceram algum contato com os Comensais da Morte? Perguntou Kim. Nada ainda, disse Eve. Kim fechou os olhos por um momento antes de se virar para Daphne. Você pode, por favor, ficar com Luna um pouco. Leve seu espelho com você. Daphne assentiu. Obrigada, disse Kim com um sorriso reconfortante. Chego aí em breve. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Kim se despediu deles e fechou os espelhos. O sorriso reconfortante que ele manteve até o fim desapareceu. Ele pulou da cama, foi até o banheiro e ficou debaixo do chuveiro por 10 minutos enquanto a magia o limpava. Estava na hora, pensou ele. Voldemort estava fora de Hogwarts e havia criado uma situação que não poderia ser interpretada de outra forma que não fosse uma declaração direta de guerra na forma de um ataque terrorista. Era isso. Tudo o que ele vinha fazendo há anos era por aquilo. Ele olhou para a corrente pendurada em seu pescoço com um pedaço das relíquias da morte. Quebra de cena. Que aparatou para o campo pintado de verde. Olhou ao redor e viu o caminho pavimentado entre a grama. Estava cercado por árvores e flores que cresciam em manchas. Não havia um único sinal de urbanização à vista na pitoresca vila conhecida como Tericente Catipole. A vila abrigava comunidades trouxas e mágicas, esta última estabelecida discretamente após o Estatuto de Sigilo no século XVII. Ele olhou para cima enquanto o vento soprava em seu ar. No topo de uma pequena colina, erguia-se uma casa de aparência estranha que se erguia verticalmente contra o céu. Um grande cilindro preto com o formato da peça de xadrez da torre, de cor preta, apropriadamente chamada de torre. Ele subiu a colina e viu as placas pintadas à mão que não haviam mudado desde a última vez que estivera ali. O. Pasquim, editor, X. Lovegood.
Escolha seu próprio visco. Mantenha longe das ameixas dirigíveis. A cerca de estacas rangeu quando ele a abriu. O caminho em zigue-zague que levava à porta da frente estava coberto por uma variedade de plantas estranhas, incluindo um arbusto coberto de frutos alaranjados semelhantes a rabanete. Seus olhos se demoraram em um esnargalufe e desviaram do toco enrugado. Havia 2 macieiras silvestres velhas, sem muitas folhas, curvadas por causa do vento, embora ainda carregadas de frutos vermelhos do tamanho de bagas e copas espessas de visco com contas brancas. As árvores se erguiam como sentinelas de um lado da porta da frente. Uma pequena coruja com a cabeça ligeiramente achatada, semelhante à de um falcão, as observava de um dos galhos. Ele bateu 3 vezes na grossa porta preta, cravejada de pregos de ferro e com uma aldraba em forma de águia. Mal se passaram 10 segundos, a porta se abriu e lá estava Xenophilius Lovegod, descalço e vestindo o que parecia ser uma camisola manchada. Seu longo cabelo branco, como algodão doce, estava sujo e despenteado. O quê? O que foi? Quem é você? O que você quer? Ele gritou com uma voz aguda e queixosa, mas então sua boca se abriu num perfeito e cômico "Ah, é você, Kim. Como vai, filho? Você engordou desde a última vez que nos vimos." "Olá, Sr. Lovegod", disse Kim. "Tudo bem se eu entrar? Tem uma coisa que eu gostaria de lhe contar." "Claro, claro, entre." Kim entrou e se viu novamente na cozinha mais peculiar em que já estivera. O cômodo era perfeitamente circular, de modo que parecia estar dentro de um pimenteiro gigante. Tudo era curvo para se encaixar nas paredes, o fogão, a pia e os armários, e tudo havia sido pintado com flores, insetos e pássaros em cores primárias vibrantes. Kim reconheceu o estilo de Luna. O efeito, em um espaço tão fechado, era um pouco avassalador. Ele já vira toques semelhantes no escritório do Wade. No meio do andar, uma escada em espiral de ferro forjado levava aos andares superiores. Havia muito barulho e pancadas vindas de cima. "Vamos subir", disse Xenophilius. O cômodo acima parecia ser uma combinação de sala de estar e escritório, e como tal, era ainda mais desorganizado do que a cozinha. Embora muito menor e inteiramente redondo, o cômodo lembrava um pouco a sala precisa, na inesquecível ocasião em que se transformará em um gigantesco labirinto composto por séculos de objetos escondidos. Havia pilhas e mais pilhas de livros e papéis em todas as superfícies. Modelos delicadamente feitos de criaturas sobre as quais Kim reconheceu Luna lhe contando, todos batendo asas ou estalando mandíbulas, pendiam do teto. Luna não estava lá. O que estava fazendo tanto barulho era um objeto de madeira coberto por engrenagens e rodas que giravam magicamente. Parecia a mistura bizarra de uma bancada de trabalho e um conjunto de prateleiras antigas que Kim sabia ser uma prensa tipográfica antiquada produzindo pasquim. "Com licença", disse Xenophilius e caminhou até a máquina, pegou uma toalha de mesa imunda de debaixo de uma imensa quantidade de livros e papéis, que caíram todos no chão, e jogou-a sobre a prensa, abafando um pouco os estrondos e estalos. Então encarou Kim. "Por que você veio aqui?" Que acenou com a mão, e uma cadeira apareceu no meio da sala. "Sente-se, por favor", disse ele. Xenophilius deu de ombros, sentou-se na cadeira, ajeitou-se e acomodou-se. "Esta cadeira é bonita. Você me daria uma de verdade? Ou você pode deixar esta aqui e voltar quando esta desaparecer? E amanhã? Mais como meio ano, mas vou lhe arranjar uma boa cadeira, Sr. Lovegod. Agora tenho algo para conversar com você." "Estou ouvindo." "Senhor, os comensais da morte tomaram Hogsmeade." Kim fez uma pausa e deixou as palavras serem absorvidas. Os olhos inconstantes de Xenophilio voltaram à realidade enquanto ele encarava Kim. O Lorde das Trevas liderou a invasão e tomou a vila inteira como refém. Então ele lançou uma proteção sobre a vila, o castelo, e a área ao redor. Tudo foi isolado do lado de fora. O Lorde das Trevas planeja romper as defesas de Hogwarts e matar o menino que sobreviveu. As defesas estão firmes, e Dumbledore está lá dentro. Luna. Xenophilius parecia medonho e envelhecido. Toda a alegria peculiar havia desaparecido. "Minha Luna." Kim viu o homem à sua frente girando em espiral, então injetou magia em sua voz e disse: "Luna está segura, Sr. Lovegod. O DMLE ocupou a área deles. Hogwarts é o lugar mais seguro do país. Dumbledore morrerá antes de deixar o Lorde das Trevas tocar nas crianças. Ele segura a varinha das varinhas, senhor, a varinha das varinhas." A magia penetrou em Xenophilius, e seus olhos permaneceram fixos em Kim. O pânico e o desespero desapareceram enquanto o velho pai se apegava às palavras de Kim. "A varinha das varinhas, a relíquia da morte?" murmurou Xenophilius. "Sim, senhor, a relíquia da morte. Alvo Dumbledore e a varinha das varinhas. Isso é algo contra o qual até o Lorde das Trevas terá dificuldade. Luna estará segura." Kim tirou o espelho do bolso e injetou magia nele. A superfície do espelho vibrou algumas vezes antes que o rosto de Daphne se tornasse visível. Kim falou com magia, então Xenophilius não ouviu. "Luna", disse ele. Daphne assentiu, e a imagem no espelho mudou para de Luna. Por um momento ele apenas a encarou, fazia muito tempo que não a via. "Senhor Lovegod, olha quem é", disse Kim e entregou o espelho para Xenophilius. "Papai?" perguntou Luna do espelho. "Luna? Luna?" Xenophilius se animou ao ver a filha dentro do espelho. "Ah, minha querida." Kim saiu do quarto e desceu as escadas, dando espaço ao pai e à filha. Sentou-se na cozinha e olhou para o céu pela janela. Absorveu o silêncio. Provavelmente seria o último momento de paz que ele teria até que tudo acabasse logo. Ele saboreou. O tempo passou. Ele não subiu nenhuma vez para ver como Xenophilius estava. Finalmente, ouviu passos descendo as escadas. Kim se virou e viu Xenophilius parecendo muito mais aliviado do que antes, mas ainda havia preocupação no rosto. "Como ela está?" perguntou Kim. "Ótimo", ela disse. "Ela parecia bem." Xenophilius colocou o espelho na mesa em frente a Kim. "Ela me disse para devolvê-lo a você, obrigado." "Não precisa ficar. Qualquer coisa pela Luna." Kim se levantou.
Eu vou embora agora, senhor. Senhor, eu prometo que trarei Luna de volta para casa em segurança. Então, por favor, fique tranquilo. Ele caminhou até a porta e estava prestes a sair quando ouviu. Você a trará para casa em segurança. Como? O Lorde das Trevas. O Lorde das Trevas não vai machucá-la, que não olhou para trás. Ele fez uma pausa e quando falou novamente, uma voz gutural e distorcida disse, eu o matarei antes que ele respire na mesma área que ela. Capítulo 409. Dentro de uma casa em Hogsmeade, 3 homens estavam sentados na sala escura dos fundos, em volta de uma mesa redonda, em silêncio absoluto. Os 3 homens tinham suas varinhas nas mãos, prontos para exercer seu dom da magia a qualquer momento. Ouviu-se um rangido, e os 3 homens apertaram as varinhas com mais força, levantando-se silenciosamente e caminhando para cantos diferentes da sala, desaparecendo nas sombras. Passos se aproximaram da sala até que um homem entrou. No momento em que ele entrou, os 3 homens saíram das sombras e sentaram-se novamente em suas mesas. Como foi? Perguntou o baixinho chamado Bernard. Um homem rápido nos pés e ainda mais rápido com a varinha. Thomas, que acabará de chegar de fora, afrouxou uma tira de sua armadura de pele de dragão. Suspirou. É ruim, eles estão por toda parte. Postos em cada esquina, patrulha organizada em grupos de 3, sentinelas nos telhados. Esses caras não estão brincando. Olhou para os companheiros e perguntou, o que devemos fazer? Samuel, o mais corpulento de todos, recostou-se na cadeira fazendo a Ranger. A garota Greengras está dentro do castelo. Obviamente não conseguimos entrar lá, e pelo visto não conseguimos sair dessa confusão, disse ele. Então, Anthony, o último membro, sugeriu, que tal irmos até o Lorde das Trevas e oferecer nossos serviços, nos inscrevermos se necessário. Quer dizer, no momento não temos problemas com comida e água, mas com o passar do tempo teremos esse problema. É uma boa sugestão, o que vocês acham? Comida e água? Bernard franziu a testa. Somos 4 pessoas em uma vila cheia de casas vazias. Podemos acumular comida suficiente para durar um bom tempo. Por que você está pensando em comida e água agora? Precisamos pensar nessas coisas. Não sabemos por quanto tempo ficaremos aqui. Você acha que vamos ficar aqui por um bom tempo? Perguntou Thomas. Vi aurores voando sobre a ala. Acho que falta pouco para eles invadirem a ala e nós aparatarmos para fora deste show de merda. Anthony zombou. Você viu, né? O Lorde das Trevas lançou a proteção. Os aurores não vão entrar aqui tão cedo. Ficaremos presos aqui por um tempo. Se não formos agora, ele pode não aceitar bem, e nem preciso falar da reputação dele. Ou ele nos mata de qualquer jeito, disse Samuel. Podemos encontrar um labirinto e dar o fora daqui. Alguém nesta cidade certamente tem um. Bernard balançou a cabeça. Não é tão fácil quanto parece. As pessoas escondem as portas do labirinto em suas casas, e cada um coloca seu próprio mecanismo de tranca nelas, mesmo que as encontremos. Não sabemos se conseguiremos destrancá-las. A cada casa que visitamos, o risco de sermos pegos aumenta. Eu não gosto disso, é muito risco. Então, o que vocês acham que devemos fazer? Bem, para começar, quando sairmos daqui, não aceitaremos mais nenhum negócio com George West. O Lorde das Trevas não faz parte de nenhum serviço que oferecemos. Era para ser apenas uma simples observação, zombou Thomas. Vou tirar férias depois disso, então vocês 3 fiquem por conta própria. Eu digo que devemos sentar e esperar, disse Bernard. Reunir um pouco de comida e água para durar um tempo e ficar fora de vista. Todos concordam? Discordo. Todos os pares de olhos se arregalaram, e os 4 da equipe viraram a cabeça rapidamente ao som da voz. Parado junto à porta, estava uma figura esquelética e magra, com feições cerosas e reptilianas, pele branca como osso e esclera injetada de sangue, com olhos escarlates escuros com pupilas felinas. Ele tinha um rosto branco como giz que lembrava uma caveira, narinas com fendas semelhantes às de uma cobra e mãos grandes com dedos anormalmente longos, como pernas de aranha. Os 4 mercenários imediatamente moveram suas varinhas em direção ao intruso, que eles reconheceram imediatamente, mesmo sem nunca tê-lo visto. Não, disse Voldemort. Uma palavra e um leve movimento da varinha fizeram os 4 se erguerem das cadeiras. As varinhas deixaram suas mãos e eles foram até a garganta, com a boca espumando. Eu generosamente lhes darei férias sem fim. Seus olhos tremiam em pânico, um pânico que acabava com o mundo, que abalava a mente e o coração. Quebra de cena. Que olhou para a cúpula prateada com grandes veias se espalhando em todas as direções da superfície. Ele olhou para baixo e viu a vila de Hogsmeade do céu. Ele teve que aparatar para uma área ao longo da linha férrea por onde passava o expresso de Hogsmeade. Porque Voldemort havia protegido uma área tão vasta que ele não conseguia se lembrar de uma imagem do lugar para aparatar. Então ele teve que aparatar para um lugar que ele tinha visto durante 7 anos de viagem e então voar de lá para fora de Hogsmeade. É uma proteção enorme, pensou Kim. Ele sentia uma pressão mágica emanando da proteção prateada. Ele olhou para o chão e avistou uma área com árvores densas, abaixando-se no meio delas. Não queria que ninguém o visse e enquanto voava, viu uma base de aurores no chão e vários aurores em vassouras no céu. As árvores eram o melhor lugar para se proteger. Ele empurrou um arbusto para o lado e se aproximou do limite da barreira. Suas sobrancelhas se franziram ao ver as árvores e plantas que haviam sido dissecadas e cortadas onde a barreira as havia tocado, como se fosse uma lâmina de laser. Certo, vamos ver o que podemos fazer aqui, murmurou Kim enquanto tirava a máscara. Ele ergueu as mãos perto da prata brilhante, e sua pele sob as luvas formigava por estar tão perto de uma magia que seu corpo percebia ser perigosa. A magia fluía suavemente das pontas de seus dedos e acariciava silenciosamente a superfície. Sua magia interagia com a proteção e lhe enviava informações que seu cérebro traduzia em informações. Depois de um tempo, Kim gemeu e recuou. A proteção era resistente. Era excepcionalmente bem feita, e ele percebeu que era uma magia exótica com raízes que ele mal conseguia reconhecer. Porque ele não podia ser só um bruto idiota.
Suspirou. A proteção era forte. À primeira vista, não havia pontos claros a serem explorados. Ele provavelmente encontraria coisas para explorar se desse tempo, esforço contínuo e uma concentração despreocupada, coisas que ele não tinha. Ele não tinha tempo porque Voldemort também estava trabalhando para quebrar as defesas de Hogwarts. E ele precisava se certificar de manter uma parte de sua mente alerta para mantê-la escondida. Ele teve que encontrar uma maneira diferente de entrar. Tentar entrar com os aurores? Não, eles próprios podem demorar muito para entrar se é que conseguem. O que mais? Ele só conseguia pensar em uma opção. Labirinto. Eram portas de labirinto dentro de Hogsmeade, que ele podia mirar. Mas surgiu um problema. O sistema de labirinto foi feito de forma que, ao abrir uma porta, ela se abrisse para um ponto de saída aleatório espalhado pelo país. No entanto, as portas não podiam ser abertas ao contrário. As portas só podiam ser abertas em um sentido. Nem mesmo o próprio Kim poderia ir a um dos pontos de saída e abrir a porta para entrar na casa de alguém. As portas de labirinto deveriam ser extremamente seguras, e se Kim adicionasse uma chave para abri-las pelo lado de fora, ele estaria dando uma fechadura para o mundo, para a qual alguém eventualmente seria capaz de fazer uma chave. Mas havia uma coisa que ele podia fazer. Ele havia feito cada porta e saída à mão pessoalmente e, portanto, sabia que cada uma delas tinha uma assinatura única que só ele conseguia decifrar, devido à sua condição de criador. E embora não pudesse abrir as portas pelo lado de fora, ele conseguia conectar uma porta a um ponto de saída específico em uma única volta. E como sabia qual porta levava a qual casa, ele conseguia identificar uma porta e conectá-la à sua saída preferida. Mas o problema começou depois disso. Mesmo que ele conseguisse conectar as portas, não havia como abri-las por dentro. Então, ele precisava de alguém de dentro para abrir a porta, o que significava que precisava entrar em contato com alguém de dentro. Ele olhou para a proteção, e as chances de isso acontecer eram baixas. Sem mencionar que mesmo que encontrasse alguém, não havia como saber se conseguiria convencê-lo. Havia uma proteção que impedia a passagem da magia, mas sempre havia exceções. Nenhuma magia era perfeita. Havia algo que ele podia fazer. Ele suspirou. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse instalado um labirinto dentro de Hogwarts. Ele não tinha feito isso e estava se arrependendo profundamente. Quebra de cena. Me dê um relatório, Shacklebolt. Kingsley se virou e viu Robards caminhando em sua direção. Voltou-se para Hogsmeade, coberta pela ala, e encostou o queixo na barreira prateada que o impedia de entrar. Os especialistas que contratamos já estão trabalhando em como invadir a ala, disse ele. Como vão as coisas? É uma ala difícil, senhor. Conversei com eles depois de trabalharem nela por algumas horas. Eles não estavam otimistas quanto a uma entrada rápida, não parece nada bom. Quão rápido eles podem entrar? Dias, uma semana se nada der errado, e as coisas sempre dão errado. Acho que pode levar 2 ou até 3 semanas. Isto é, se não chamarmos alguém melhor. Tenho que chamar os inomináveis? Ou você pode ligar para alguém de fora do país. Isso pode funcionar, mas vai levar tempo. Não se pode simplesmente encontrar pessoas dispostas a trabalhar em uma proteção lançada pelo Lorde das Trevas, suspirou Robards. Qualquer pessoa que chegasse ali corria perigo de vida. Era possivelmente uma das situações mais perigosas do mundo atualmente. Os inomináveis se sairão melhor nessa situação, suspirou. Entrarei em contato com eles. Tenho certeza de que estão esperando ansiosamente. Ou talvez já estejam aqui, escondidos em algum lugar, já trabalhando na proteção. Eu adoraria, disse Kingsley. Como está indo a situação do vigilante invisível? Ele matou uma criança. Kingsley virou-se para Robards com uma expressão chocada. O que? Ele proferiu. O que? Repetiu. Não é bem uma criança, 20 anos, mas ainda é uma criança. Ele tomou os filhos de Comensais da Morte como reféns e exige os pais deles em troca. Os pais de Barnaby Lee são Comensais da Morte. Ele fez dele um exemplo, mate o garoto antes que Black pudesse dizer uma palavra. Todos os filhos que ele tem, todos os pais deles, estão lá dentro. O Lorde das Trevas não vai ceder diante disso. Eu sei. Sempre suspeitei que ele fosse louco. Vai levar um dia para Black chegar lá e acabar com ele. Ele precisa de reforços? Os Hit Wizards estarão dando suporte a ele quando entrarem. Eles querem levar o crédito por derrotar o Vigilante Invisível. Eles estão enviando muitos deles para lá para derrotá-lo. Nós também deveríamos. Kingsley parou. Senhor. Robards seguiu a linha de visão de Kingsley e suas costas se endireitaram, e todo o seu corpo ficou tenso da cabeça aos pés. Sua mão foi direto para a varinha e a puxou, assim como todos os presentes no momento em que viram o Lorde das Trevas caminhando em sua direção. Capítulo 410. Os aurores se encolheram em suas armaduras de pele de dragão ao verem a figura magra como um palito de fósforo, vestida com um manto simples, caminhar em sua direção. Havia uma barreira aparentemente impenetrável entre eles que, ao mesmo tempo que os mantinha do lado de fora, também impedia que o que estava dentro saísse. Eram dezenas, mas a visão do homem lhes causava arrepios. Em sua presença, Augustus Rookwood, que caminhava ao seu lado, parecia quase insignificante, apesar de ser um ex-nominável e um notório criminoso procurado. Ele parou a alguns passos do limite da ala e observou calmamente um exército literal de aurores e magos de ataque se reunindo como se não houvesse nenhum pingo de medo ou cautela em sua mente. Gawain Robards chamou Voldemort. Todos os olhares se voltaram para o auror-chefe. Robards levou um momento para se recompor antes de dar um passo à frente, passando por Kingsley Shacklebolt, que estava com a varinha pronta para conjurar. Lorde das Trevas, disse Robards. Eu sugeriria que você parasse com essa farsa e libertasse Hogsmeade. São pessoas inocentes que não fizeram nada para justificar isso.
Liberte-as e renda-se junto com seus subordinados comensais da morte. Embora a voz e o tom de Robards parecessem tão concretos como sempre, seus aurores perceberam que havia uma diferença e sabiam o motivo por trás dela. Ah, perguntou Voldemort, parecendo divertido. Gawain Robards. Auror-chefe, uma grande conquista. Eu me lembro de você. Você foi um auror sênior durante meu último reinado. Você estava lá no meio dele, parte do conflito inútil contra mim. Robards cerrou o punho. Ele havia vivenciado o que Voldemort e seu comensal da morte no poder sentiam e aparentavam. Ele fizera parte da resistência contra o cruel Lorde das Trevas. Ouvir seus esforços e os de seus colegas e amigos serem considerados inúteis o fez ferver o sangue. A voz de Voldemort tornou-se monótona e dura quando ele continuou. Você estava lá no meio de tudo. Então você deveria saber. Quando foi que eu nunca precisei de justificativas para fazer o que eu queria? Eu sou o governante legítimo, dono deste país, posso fazer o que eu quiser com ele. Você. Robards ficou sem palavras devido ao choque. Voldemort olhou para Rookwood, que estava um passo atrás. O ex-nominável deu um passo à frente e pela primeira vez, os aurores notaram que ele trazia algo consigo. A pressão de estar de frente para o Lorde das Trevas havia limitado sua observação. A bolsa com Rookwood flutuava ao lado, e quando ele apontou a varinha para o chão, a carga negra caiu na frente deles. Rookwood girou a varinha, e as costuras do tecido negro se abriram, revelando o conteúdo da bolsa. Demorou um instante, mas uma onda de suspiros percorreu os aurores. Dentro da bolsa havia um homem em péssimo estado, parecia ter sido espancado violentamente, mas não foi isso que chocou tanto os aurores. Trent, murmurou Kingsley. Trent Vilgans era um auror júnior de carreira que não tinha possibilidade de ascender a auror sênior devido à sua ética de trabalho, habilidade e liderança, que nunca lhe garantiram uma chance de promoção. Ele havia sido alocado em Hogsmeade, e a vila era sua área de responsabilidade, juntamente com 2 aurores júnior mais jovens que o lideravam. Ele foi encontrado desmaiado em um bar, bêbado até a morte, disse Voldemort, olhando para o homem espancado com olhos desinteressados. Não conseguia nem lutar naquele estado, nem abrir o fecho do coldre, que vergonha. Robards cerrou os dentes de raiva, mas conteve a língua. Precisava de um pouco mais de tempo para pensar em palavras. Havia um auror nas mãos do terrorista. Ele não podia dizer descuidadamente algo que colocasse a vida de Trent em risco. Tenho exigências, declarou Voldemort. Demandas? Quero que o Departamento de Execução das Leis da Magia e o Ministério como um todo não interfiram no que está acontecendo aqui. Se minhas exigências forem atendidas, deixarei todos os moradores de Hogsmeade, juntamente com os alunos e professores de Hogwarts, exceto Harry Potter e Dumbledore, saírem daqui vivos quando eu terminar. É claro que não posso prometer a segurança ou a mortalidade das pessoas se opuserem a mim. No entanto, contanto que fiquem fora do meu caminho, generosamente os deixarei viver para contar a minha história. Isso é, se minhas exigências forem ignoradas ou não forem atendidas, e o Ministério tentar violar minha proteção, enviarei todos os homens, mulheres e crianças que eu puder ver para o abraço da morte. Arrasarei a vila e o castelo e destruirei a história junto com as pessoas. Depois que eu acabar com eles, não haverá mais uma Hogsmeade de Hogwarts. Portanto, pense bem antes de fazer qualquer coisa. Se eu vir qualquer tentativa de violar minha proteção, interpretarei isso como uma recusa em atender às minhas exigências. Robards não tinha nada a dizer naquele momento. Não podia recusar nem concordar. Precisava pensar antes de tomar qualquer decisão. Então decidiu mudar de assunto. O vigilante invisível tomou os filhos dos seus comensais da morte como reféns, disse ele. Ele está pedindo os pais deles em troca das crianças. Peço que esses pais se rendam pela segurança de seus filhos. Se eles ficarem sob nossa custódia, podemos negociar com o vigilante invisível para libertar as crianças sem entregá-las a ele. Embora não estivesse com vontade de negociar, ainda havia pessoas inocentes naquele resort que precisavam ser resgatadas, e era assim que se conseguia o melhor dos 2 mundos. Voldemort encarou Robards por alguns segundos antes de se virar, junto com Rookwood, que ergueu Trent com magia, fazendo muitos aurores darem de ombros, mas então Voldemort se virou. Parece que não me expressei bem. Ele apontou a varinha para Trent, e a ponta da varinha brilhou em verde. Vendo isso, Robards gritou com sua varinha erguida, não. Mas tudo foi em vão, o jato verde atingiu o corpo de Trent, e todos os presentes sabiam o que havia acontecido. Como eu disse antes, o Ministério não interfere, disse Voldemort antes de se virar novamente e ir embora, seguido por Rookwood. Só lembrem-se do que vocês estarão forçando sobre os inocentes se tentarem entrar. Seu monstro! Um jovem auror júnior gritou e ergueu sua varinha para Voldemort, Avada Kedavra. Um jato verde disparou em direção a Voldemort. Atravessou a barreira porque não havia magia conhecida capaz de deter a maldição da morte. Voldemort nem olhou para trás quando uma parede de terra se ergueu atrás dele e de Rookwood. A maldição verde encontrou a parede, e a magia desapareceu. A parede de terra então desmoronou, e Voldemort se virou para olhar o auror. Aurores conjurando as imperdoáveis não parece certo. Deixe-me mostrar como se faz. Ele ergueu a varinha e entoou. Avada Kedavra. Houve um clarão verde muito mais rápido que o Auror Júnior, que atingiu o Auror Júnior no peito e o jovem estava morto. Aí estão, 2 aurores mortos, que desperdício. Voldemort olhou para a multidão de aurores antes de se virar novamente. Dessa vez, nenhum auror o parou enquanto ele se afastava. Houve um longo período de silêncio enquanto os aurores olhavam para o corpo morto de Trent que havia sido deixado ali. Agora entendi, disse Robards. Kingsley olhou para ele. Entendo por que ele estava tão bravo. Ver aquilo, apontou para o cadáver e saber que você não pode alcançá-lo, e que ele vai ficar lá, é irritante. Ele olhou para o céu, que já havia atingido o brilho da manhã. Todos eles são iguais, fazendo o que querem, sem se importar com nada, ignorando a lei, causando danos, custando vidas, todos iguais.
Houve um momento em que Robards fechou os olhos e não disse mais nada. Estou chamando os inomináveis. Eles vão me dar um jeito de entrar, e farão isso discretamente. Virou-se para Kingsley e ordenou: quero Dumbledore em Hogsmeade quando encontrarmos um jeito de entrar. Não me importa o que você, James e Sirius precisem fazer, cobrar todos os favores da Ordem da Fênix que tiverem que fazer, ficar em dívida com ele. Mas preciso que Dumbledore enfrente o Lorde das Trevas enquanto eliminamos os Comensais da Morte. Entendeu, capitão? Sim, senhor. Quebra de cena. Voldemort ameaçou os aurores para que não interferissem e os avisou que se os visse interferindo na proteção, começaria a derrubar corpos. E ele falava sério. Então, Comensais da Morte foram enviados para patrulhar a fronteira de dentro para garantir que os aurores cumprissem suas promessas. Um desses patrulheiros chamava-se Gerald, e patrulhar uma das muitas seções da divisa do bairro fazia parte de sua função. Ele mordeu uma fatia de pão que havia comprado em um bar. Chegar ali tinha sido um processo estressante, e ele havia pulado 2 refeições para acalmar os nervos. Cantarolava uma melodia para preencher o espaço vazio com alguma coisa e estava caminhando, verificando a divisa quando ouviu: papai. Gerald parou como se algo tivesse agarrado seus pés e pernas. Seu corpo começou a tremer antes mesmo de se virar na direção da voz, pois tinha medo do que ela seria. Seu coração batia forte enquanto se virava. Sua garganta estalava e seus olhos se turvavam ao ver o menino que não devia ter mais de 5 anos parado do lado de fora da enfermaria. Papai, gritou o menino alegremente. Gerald deu alguns passos em direção à divisa da enfermaria e caiu de joelhos na grama molhada e na lama. Troy grasnou ele. Meu menininho, gritou ele, enquanto lágrimas começavam a escorrer de seus olhos. Papai, riu Troy. Eu quero brincar. Gerald se aproximou da borda da varinha e estava prestes a tocar o brilho prateado quando parou, pois a ameaça o atingiu em cheio. Então, viu Troy avançando com suas pernas gordinhas. Gerald gritou: Troy, pare. Não vem aqui. Ele não podia perder Troy depois de já tê-lo perdido uma vez. Ele tinha acabado de recuperar seu bebê e não ia deixar Troy deixá-lo novamente. Eu quero papai, disse Troy e deu mais um passo à frente. Ok, repetiu Gerald. Papai sabe outro jeito. Papai vai te buscar, então não vem aqui e vá até a árvore atrás de você. Papai vai te buscar. Troy voltou como ele pediu. Mas Gerald tinha outros problemas. Ele não sabia como sair dali. Eles não podiam sair. Havia ordens e se ele as quebrasse, significava morte. Você pode usar a porta do labirinto. Uma voz sussurrou em sua mente, a sua própria voz. Pegar uma porta do labirinto, sair e chegar a Troia? As portas do labirinto ainda funcionam? Sim, eles fazem. Preciso encontrar uma porta para o labirinto. Ele olhou e viu Troy brincando com seus bonecos de ação favoritos de jogador de quadribol. Troy olhou para ele e sorriu enquanto acenava. Gerald acenou de volta. Casa, 03, Rua 12, segundo andar. Casa do Maier. Encontre-a. Gerald se levantou e limpou as calças. Troy, fique aí. O papai está vindo até você, disse ele. Ok. Gerald se virou, correu em direção a Hogsmeade e não olhou para trás. Se o fizesse, perceberia que Troy o encarava com olhos fixos, e mesmo que se virasse, não teria visto os 2 olhos cinza-pedra o fitando das sombras. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.